de presente de sogra à prova de crime, um doce sabor de vingança, bem-vindos ao canal. A sogra me mandou um bolo. Ela ligou e perguntou: o bolo está gostoso? Eu respondi calmamente. Dei para minha cunhada. De repente, minha sogra desabou e começou a gritar. Uma desgraça havia acontecido. Naquela noite, a polícia veio à minha casa e disse uma frase que a fez empalidecer. São Paulo, nos últimos dias do ano, estava estranhamente úmida. O céu cinzento e carregado pesava sobre a cidade e o asfalto molhado parecia pronto para dissolver o que restava da paciência humana. Meu nome é Ana. Eu estava sentada em meu apartamento em um condomínio de luxo nos Jardins, olhando o fluxo de carros presos no trânsito lá embaixo, quando uma vaga ansiedade que eu não conseguia nomear subiu em minha alma. Dizem que o sexto sentido das mulheres é aguçado, especialmente quando o perigo já está à porta. Mas naquela época, eu não suspeitava que esse perigo viria envolto em uma embalagem tão enganosamente doce. Tudo começou na tarde anterior, quando a campainha anunciou uma entrega. O entregador me deu uma caixa de bolo amarrada com uma luxuosa fita de seda vermelha. Em cima havia um cartão, escrito com uma caligrafia caprichada. Mamãe, presentei a você e seu marido para alegrar o dia. Bolo de uma confeitaria conhecida. Artesanal, muito gostoso. Eu reconheceria aquela caligrafia mesmo que se transformasse em cinzas. Era a Sônia, minha sogra. Segurando a caixa, não pude deixar de me surpreender. Nosso relacionamento nunca foi tranquilo. Para ser mais precisa, éramos como cão e gato. Sônia era uma mulher para quem a aparência era de suma importância. Em público, ela era elegante, aristocrática, falava tão suavemente que parecia mel derramado nos ouvidos. Mas em casa, implicava com a nora por qualquer coisinha. Aos olhos dela, eu era apenas uma moça do interior que teve a sorte de fisgar seu filho, um empresário de sucesso. Ela nunca me deu um presente que valesse a pena, muito menos enviar um bolo assim, sem motivo algum, só para alegrar. João, meu marido, estava em uma viagem de negócios em Florianópolis e ainda não havia retornado. Abri a caixa. Era um magnífico bolo de mousse de maracujá com manga, com uma cobertura de geleia amarela brilhante, decorado com fatias de laranja desidratada e raminhos de alecrim. O aroma cremoso e sedutor invadiu minhas narinas, mas a repentina bondade de Sônia me fez hesitar. Além disso, João e eu estávamos em uma dieta cetogênica rigorosa para melhorar a saúde, eliminando completamente açúcar e carboidratos. Comer o bolo, quebrar as regras, jogar fora, ser considerada ingrata e esbanjadora. Nesse momento, lembrei que no dia anterior tinha sido o aniversário de Isabela, minha cunhada mimada. Isabela morava sozinha em um apartamento alugado no Tatuapé, era preguiçosa, muitas vezes me invejava. Mas ao mesmo tempo, era uma formiga por doces. Pensando que não tive tempo de comprar um presente para ela, chamei imediatamente um entregador pelo Rappi e enviei o bolo inteiro para Isabela com um bilhete. Ana te parabeniza pelo seu aniversário. O bolo da mamãe é delicioso. Coma por mim, por favor. Depois de resolver o problema do bolo, respirei aliviada, como se tivesse me livrado de um peso. Mentalmente, parabenizei-me por ter matado 2 coelhos com uma cajadada só. Agradei a sogra, mesmo que de fachada, e dei um presente à cunhada. Mas, infelizmente, o destino traiçoeiro preparou um roteiro 1000 vezes mais cruel do que eu poderia imaginar. Na manhã seguinte, enquanto preparava meu café da manhã saudável de abacate e ovos cozidos, o telefone tocou incessantemente na tela. Apareceu sogra e o ícone de videochamada no WhatsApp. Franze a testa. Sônia raramente me ligava por vídeo a essa hora. Normalmente, ela apenas enviava mensagens com recados ou ligava para o filho. Respirei fundo, ajeitei o cabelo e atendi a chamada. Disse a mim mesma que precisava, como sempre, manter uma distância educada. A tela se iluminou e o rosto de Sônia apareceu. Ela estava sentada em sua sala de estar. Atrás dela, via-se o aparador de mogno com entalhes em forma de brasões, do qual ela tanto se orgulhava para as vizinhas. Hoje, ela estava meticulosamente maquiada. Lábios vermelho vivos, um colar de pérolas no pescoço, cabelos presos em um coque elegante. Mas o que mais me chamou a atenção foi o seu olhar, brilhante, impaciente, mas no fundo, escondia um interesse perscrutador e gélido. Alô, Aninha, é você, minha filha? A voz de Sônia soou tão doce que me deu arrepios. Mamãe tá ligando de manhã para saber se vocês já acordaram. O Joãozinho voltou da viagem? Eu sorri educadamente, tentando falar o mais calmamente possível. Bom dia, mamãe. O João só chega esta noite.
A senhora acordou tão cedo, já tomou café da manhã? Sônia acenou com a mão. O sorriso em seu rosto ficou ainda mais largo, mas eu senti que não alcançava seus olhos. Mamãe já tomou café. E o bolo que mandei ontem, vocês já provaram? Este bolo eu encomendei especialmente com ingredientes importados. Saboroso e caro. Pedi para não fazerem muito doce para ser mais fácil para vocês comerem. A pergunta dela me fez parar. Por que ela estava tão excessivamente preocupada se eu comia o bolo ou não? Normalmente, ela nunca perguntava o que eu comia ou bebia. Essa estranha insistência parecia a impaciência de alguém esperando o resultado da loteria. Eu, descascando um ovo, respondi displicentemente, sem suspeitar que minhas palavras levariam a história à beira do abismo. Sim, o bolo é muito bonito, mamãe, mas estamos em uma dieta rigorosa. O médico proibiu doces, mesmo que um pouquinho. Foi uma pena jogar fora, então ontem eu enviei para Isabela. Afinal, foi o aniversário dela ontem e eu estava tão ocupada que não tive tempo de comprar um presente. Então reenviei o seu bolo. O espaço ao redor pareceu congelar. O tempo se estilhaçou em 1000 pedaços. O sorriso no rosto de Sônia se apagou tão rapidamente quanto uma vela ao vento. Seu rosto, rosado pela maquiagem, de repente ficou cinza, sem sangue. Seus olhos se arregalaram e encararam a tela do telefone. As pupilas dilataram-se ao máximo, refletindo um horror que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. O que você disse? Para quem você deu? Sua voz tremia e falhava. Eu, surpresa com a reação dela, repeti ingenuamente. Sim, enviei para Isabela. Provavelmente ela ficou muito feliz. Ontem, o entregador confirmou a entrega. Meu Deus, não pode comer! Você matou a minha filha! O grito agudo de Sônia atravessou o pequeno alto-falante do telefone. Ela gritava como um animal ferido, batendo desordenadamente as mãos na mesa. A imagem na tela tremia loucamente. Eu a vi se jogar na tela. Seu rosto estava desfigurado pelo pânico. Sua boca se movia sem som. Isabelinha, ligue pra ela, diga pra não comer. Meu Deus, meu Deus. Então a tela se apagou. Sônia desligou ou deixou o telefone cair em um ataque de pânico. Eu fiquei sentada paralisada. Ainda segurava o ovo meio descascado. O coração batia descontroladamente no peito. O grito dela. Você matou a minha filha. Ecoava em meus ouvidos como uma maldição. Por que matou? Porque ela reagiu de forma tão terrível apenas porque a Isabela comeria o bolo. E não eu. Será que havia algo de errado com aquele bolo? Um frio percorreu minha espinha, da nuca aos calcanhares. Percebi com horror que, sob a camada de creme doce e palavras hipócritas, poderia se esconder uma conspiração cruel, cuja vítima deveria ser eu, e não minha infeliz cunhada. O telefone escorregou das minhas mãos e caiu na mesa com um baque seco, quebrando o silêncio mortal da cozinha. Fiquei sentada por alguns segundos, atordoada. Milhares de suposições terríveis passavam pela minha cabeça. Sônia não era do tipo que perdia a compostura facilmente. Ela era uma dama de ferro que sozinha governava toda a família, sobreviveu a muitas tempestades para manter a fachada de uma família nobre. Uma mulher que conseguia beber chacalmente ao saber da falência de um concorrente, porque entrou em pânico e arrancou sua máscara de aristocrata. Por causa de um bolo, só se esse bolo não fosse para comer, mas para matar. Peguei o telefone, discando o número de Isabela com as mãos trêmulas. Os bipes de espera se arrastavam, cada um como uma martelada na minha consciência. Bip, bip, bip. Ninguém atendia. Desliguei e disquei novamente. Os mesmos bipes longos e sem esperança, e depois a secretária eletrônica. O assinante não está disponível no momento. A frase habitual da operadora agora soava como uma sentença de morte. Mudei para o WhatsApp. Isabela, você já acordou? O bolo que eu te mandei ontem, não coma. Tá me ouvindo? Não coma o bolo. Me ligue imediatamente. A mensagem foi enviada, mas o status de visualizada nunca apareceu. Isabela, uma garota viciada em redes sociais, com o telefone sempre à mão. A primeira coisa que ela fazia ao acordar era rolar o feed. O fato de ela não responder às mensagens e chamadas a essa hora era um péssimo sinal. Tudo dentro de mim queimava. Eu não conseguia encontrar meu lugar, andando de um lado para o outro na sala. A imagem do rosto pálido de Sônia não saía da minha cabeça. Ela gritou: "Você matou a minha filha." Eram palavras ditas em pânico ou uma confissão indireta? Se houvesse veneno no bolo, o alvo era eu. Ela queria me matar. Esse pensamento me fez estremecer. Eu sabia que ela me odiava. Me odiava ferozmente por ser do interior,
por não estar à altura de seu filho, por ser muito independente e não obedecer lá cegamente como a nora dos seus sonhos, mas odiar a ponto de desejar a morte. Isso estava além da minha compreensão. Será que ela se atreveu a tanto? Eu precisava que alguém verificasse imediatamente o que estava acontecendo com a Isabela. Queria ligar para o João, mas lembrei que ele tinha uma reunião importante em Florianópolis. Uma ligação não resolveria nada, apenas o deixaria preocupado. O único que poderia chegar rapidamente até Isabela era Sérgio, meu concunhado. Sérgio era o irmão mais velho. Ele era o oposto completo de João. Enquanto João era bem-sucedido e talentoso, Sérgio era um fracassado e simplório. Ele e a esposa viviam com dificuldades, frequentemente pedindo dinheiro emprestado a João e constantemente ouvindo as repreensões de Sônia de que eram uns inúteis aproveitadores. No entanto, Sérgio amava muito Isabela. Era o amor de um irmão mais velho por uma irmã mais nova e desajuizada. A casa de Sérgio ficava na Muca, a apenas alguns quarteirões do apartamento alugado de Isabela. Disquei o número dele. Antes do segundo toque, Sérgio atendeu. Sua voz estava rouca e sonolenta. — Que você quer, Ana? Ligando de manhã cedo. — Quer dinheiro? Espere alguns dias. Eu o interrompi. Minha voz estava apressada. Eu mal continha o tremor. Não é sobre dinheiro. Sérgio, vá rápido para a casa da Isabela. Acho que algo aconteceu com ela. Eu ligo, ela não atende. E a mamãe acabou de ligar. Disse algo urgente sobre ela. Vá agora, eu te imploro. Ao ouvir minha voz embargada, Sérgio pareceu acordar completamente. Ele me encheu de perguntas. O que aconteceu? O que há com ela? Ontem à noite ela ainda estava postando fotos do bolo nas redes sociais, se gabando. Ao ouvir a palavra bolo, meu coração parou. Então ela o recebeu e muito provavelmente já o comeu. Isabela, a formiga por doces, viu um bolo bonito e imediatamente postou uma foto. Como ela poderia resistir? Não pergunte, apenas vá. Se precisar, arrombe a porta. Rápido, Sérgio. Estamos falando da vida de uma pessoa. Ok, já estou indo. Sérgio desligou, deixei minhas mãos caírem impotentes e desabei no sofá. A sala enorme de repente ficou abafada e apertada. Olhei para a caixa de lenços na mesa. Uma cadeia de eventos começou a se formar em minha cabeça. Ontem, Sônia enviou o bolo. Ontem foi o aniversário de Isabela, mas ela o enviou para mim, não para Isabela. Como uma mãe que tanto adora sua filha mais nova pôde esquecer seu aniversário e presentear com um bolo a nora que odeia? A menos que esse bolo tivesse outro propósito e o aniversário de Isabela fosse apenas uma coincidência. Ou ela esperava que eu, comovida com o cuidado da sogra, o comesse imediatamente. Ela errou em um ponto. Na minha dieta e na minha generosidade forçada em relação a Isabela. Lembrei-me do olhar de Sônia em nossos últimos encontros. Não eram mais olhares cortantes e desdenhosos, mas um distanciamento frio. Ela frequentemente perguntava sobre minha saúde, se eu comia comida de estranhos. Na época, pensei que ela havia envelhecido e mudado, mas acabou que ela estava sondando o terreno para dar o golpe. O sentimento gelado foi causado não apenas pelo medo da morte, mas também pela repulsa. Em que tipo de família eu vivo? Uma sogra capaz de envenenar friamente a nora. E agora, sua própria crueldade se voltou contra sua filha. Isso é karma ou uma maldição? O telefone tocou novamente. Era Sérgio. Olhei para o relógio. Apenas 15 minutos se passaram desde a minha ligação. Minha mão tremeu ao pressionar o botão de atender. Do outro lado da linha, ouvia-se o assobio do vento, as buzinas dos carros e a respiração pesada e ofegante de Sérgio. Mas o mais assustador era sua voz. Não era mais o tom preguiçoso de um homem sempre meio bêbado, mas a voz de quem olhou para o inferno. Ana, Ana. A voz de Sérgio falhava, quebrava, misturando-se com soluços que eu nunca esperei ouvir daquele homem rude. Meu coração se apertou, como se alguém estivesse me estrangulando. Reuni todas as minhas forças para dizer: O que aconteceu, Sérgio? O que há com a Isabela? Ela está caída na porta. Espuma saindo da boca. Toda azul, Ana. Eu a chamo, ela não ouve. Sacudo, não acorda. Meu Deus, minha Isabelinha. Os gritos de Sérgio ao telefone eram como facadas no meu coração. Embora eu estivesse preparada para o pior, quando a verdade contada por Sérgio se apresentou em toda a sua nudez, não consegui me manter de pé. Caí no chão frio. As lágrimas jorraram em um fluxo incontrolável. Você chamou a ambulância? Ligou para o 192?
Gritei no telefone, agarrando-me à última e fraca esperança. Liguei, Ana. Eles estão a caminho, mas ela já está fria, Ana. No chão, a metade do bolo, aquele mesmo que você enviou. A última frase de Sérgio foi como um jato de água fervente derramado na minha cabeça. Aquele bolo que você enviou, em um acesso de pânico. Sérgio, querendo ou não, apontou para a prova. Eu encomendei aquele bolo por meio de um entregador. Na encomenda estava o meu nome e agora minha cunhada estava lá, entre a vida e a morte. E ao lado dela, metade do bolo mortal. Eu estremeci não apenas de dor e perda, mas também de medo da lei. Eu corria o risco de me tornar uma assassina, ou pelo menos a principal suspeita. Quem acreditaria na minha inocência? Quem acreditaria que o bolo foi enviado por Sônia? Se a pessoa que o entregou diretamente a Isabela fui eu, Sônia, sem dúvida, negaria tudo. Ela jogaria toda a culpa em mim para se salvar e vingar a morte da filha. Do outro lado da linha, ouvi a sirene da ambulância, o barulho de passos, os sussurros dos vizinhos. Sérgio desligou sem dizer mais nada. Fiquei sozinha em meu apartamento luxuoso, sentindo-me mais solitária e congelada do que nunca. Na minha cabeça surgiu a imagem de Isabela, minha cunhada sarcástica que criticava cada vestido e batom meu, que constantemente reclamava de mim para a Sônia para que eu fosse repreendida. Mas Isabela não merecia morrer. Ela era jovem, era apenas uma garota mimada, mas nunca fez nada de verdadeiramente mal. E agora ela teve uma morte agonizante em meu lugar. Ela queria me matar, não a Isabela. Esse pensamento martelava em minha cabeça. Se ontem eu tivesse cedido à fraqueza, se tivesse comido um pedacinho do bolo, agora, com espuma na boca, em agonia e convulsões, estaria eu. Meu corpo frio estaria neste apartamento, esperando o retorno de João ou a chegada da diarista. Sônia desempenharia o papel de sogra de luto, chorando sobre o caixão da nora, mas em seu coração se alegraria por ter se livrado de um espinho e obtido controle total sobre a fortuna do filho. Como a maldade humana pode ser terrível? Levantei-me, lavei o rosto com água fria para me recompor. Não tenho o direito de desistir agora. Se eu mostrar fraqueza, morrerei. Devo viver para me justificar e fazer a verdadeira criminosa pagar por tudo, por Isabela e pela minha própria vida. A primeira coisa que eu precisava fazer era me proteger. Abri o telefone, as mãos tremiam, mas a razão me dizia para agir rápido. Fui ao WhatsApp e encontrei a conversa com Isabela da noite anterior. A mensagem: Ana te parabeniza pelo seu aniversário. O bolo da mamãe é delicioso, coma por mim, por favor, estava lá. Mordi o lábio. Se a polícia ler isso, eles verão que eu escrevi bolo da mamãe. Este é um detalhe a meu favor. Mas se Sônia destruir todos os vestígios do seu lado e negar que deu o bolo, esta mensagem se tornará prova de que eu estava persuadindo Isabela a comê-lo. Uma luta acirrada se desenrolou dentro de mim. Apagar ou não apagar? Se eu apagar, posso ser acusada de destruir provas, o que complicará a investigação. Mas se eu deixar, terei provas suficientes para confirmar a origem do bolo? O cartão. Exatamente. O cartão, escrito pela mão de Sônia, que acompanhava o bolo. Corri para a lixeira. Ontem, ao embalar o bolo para o entregador, guardei o cartão para mim, pensando que Isabela não deveria ler as palavras hipócritas que Sônia escreveu para mim. Esvaziei o conteúdo da lixeira de papéis. O cartão creme estava entre os recibos amassados. Mamãe presenteia você e seu marido para alegrar o dia. Bolo de uma confeitaria conhecida. Artesanal, muito gostoso. Apertei o cartão na mão, era minha tábua de salvação. A caligrafia de Sônia não podia ser falsificada. Fotografei cuidadosamente o cartão, carreguei a foto para o Google Drive e a enviei para minha segunda conta no Telegram por segurança. Depois coloquei o cartão em um caderno e o escondi no cofre. Ao terminar, peguei o telefone e liguei para o João. Era a hora do homem da nossa família saber da terrível notícia. Respirei fundo, preparando-me para contar o que partiria seu coração e seria o primeiro tiro em uma sangrenta guerra familiar. Alô, tô ouvindo, querida. A voz de João soou calorosa. Ao fundo, ouvia-se o barulho das ondas de Florianópolis. Ele não suspeitava que a verdadeira tempestade não estava no mar, mas destruindo sua própria casa. João, por favor, ouça com calma. Perdoe-me, aconteceu uma desgraça com a Isabela. Comecei a chorar. Desta vez eram lágrimas de verdade, lágrimas de medo e ressentimento acumulado. Ouvi o telefone cair com um baque surdo do outro lado da linha. Por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, reinou o silêncio. O que você disse? O que aconteceu com a Isabela?
A voz de João estava apressada e em pânico. Não havia mais nenhum vestígio da calma habitual de um diretor de empresa. Tentei fazer com que minha voz não falhasse, embora as lágrimas ainda corressem pelo meu rosto. Eu precisava que João voltasse imediatamente, mas também tinha que agir com cuidado para que ele não suspeitasse de mim logo de cara. O Sérgio acabou de ligar. Ele disse que a Isabela teve uma intoxicação grave. A ambulância A está levando para o Hospital das Clínicas, dizem que o estado dela é crítico. Compre uma passagem e volte. Intoxicação? Como que ela poderia ter se intoxicado? A pergunta de João foi como uma agulhada em um ponto dolorido. Engoli em seco, minha garganta estava seca. Eu não podia mentir para ele completamente, mas também não podia contar toda a verdade pelo telefone. Se eu dissesse que Isabela comeu o bolo da mãe dele, João ficaria em choque e possivelmente ligaria para ela imediatamente para esclarecer tudo. Então Sônia perceberia que eu sabia de tudo e teria tempo para se preparar, apagar os rastros ainda mais cuidadosamente. Eu também ainda não sei. O Sérgio tá fora de si. Só disse que a encontrou inconsciente em casa. Volte e então resolveremos. Vou pro hospital agora. Ok, estou indo pro aeroporto. Vá pro hospital, me ligue se souber de algo. João desligou. Abaixei o telefone, sentindo como se um peso tivesse sido tirado do meu peito. Mas imediatamente outro, ainda mais pesado, tomou seu lugar. Olhei novamente para a tela do telefone, para a conversa com a Isabela. Minha mensagem ainda estava lá, cáustica e arriscada. O bolo da mamãe é delicioso. Coma por mim, por favor. Se a polícia ler isso, eles perguntarão por que eu mesma não comi, mas insisti para a Isabela comer. De onde eu sabia que o bolo era gostoso? Será que eu não sabia que havia veneno nele? E por isso enganei minha cunhada para comer em meu lugar? Nos filmes de detetive que eu assistia, apagar mensagens sempre era um ato de culpado. Mas nessa situação eu não tinha uma escolha mais segura. Eu não podia arriscar minha vida e minha liberdade esperando pela justiça da lei, quando as evidências contra mim eram mais óbvias do que as provas da minha inocência. Meu dedo trêmulo tocou a mensagem. Escolhi apagar para todos. O texto desapareceu. Em seu lugar apareceu uma notificação. A mensagem foi apagada, mas isso não era suficiente. No telefone da Isabela, ela poderia ter sido salva se ela não estivesse online para receber o comando de exclusão ou se a polícia recuperasse os dados. Decidi apagar toda a conversa com a Isabela dos últimos 2 dias. Ao fazer isso, me senti uma criminosa, apagando rastros. Um sentimento de culpa se instalou em minha alma. Eu me justificava dizendo que estava fazendo isso para me defender, para enfrentar a sogra traiçoeira. Mas no fundo, eu sabia que estava cruzando uma linha tênue da moralidade. A partir daquele momento, eu não era mais a nora submissa. Para sobreviver, eu tinha que me tornar uma mulher calculista. Levantei-me e fui ao banheiro. O rosto no espelho estava exausto, os olhos inchados de tanto chorar. Ótimo. Este é exatamente o rosto de uma nora de luto. Lavei o rosto, não me maquiei, apenas apliquei um pouco de protetor labial. Escolhi roupas simples e modestas em tons escuros. Cada detalhe da minha aparência agora deveria servir ao papel que eu estava prestes a desempenhar, o de uma vítima inocente. Antes de sair de casa, verifiquei o cofre novamente. O cartão de Sônia estava seguro entre os documentos de imóveis e outros papéis importantes. Era a minha única arma secreta que poderia virar o jogo quando necessário. Respirei fundo, tranquei a porta com cuidado e chamei um táxi para o Hospital das Clínicas no caminho. Pensei incessantemente no que me esperava. Sônia certamente também já estava a caminho do hospital. Ou ela fingiria estar em choque e se internaria para evitar responsabilidades. Como eu a encontraria? Como olharia nos olhos daquela que acabou de tentar me matar e a chamaria de mamãe? O táxi parou na entrada do pronto-socorro. O ar aqui estava impregnado com um cheiro de antissépticos e luto. O som incessante de sirenes, o barulho de macas, o choro de parentes de pacientes. Abri caminho pela multidão e perguntei à enfermeira de plantão sobre a paciente Isabela Volkov. A enfermeira olhou para mim com compaixão e apontou na direção do necrotério. A paciente faleceu antes de chegar ao hospital. Os médicos tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. Os parentes estão lá, meus ouvidos zumbiram. Embora eu previsse o pior resultado, ao ouvir que Isabela realmente havia morrido, mal consegui me manter de pé. Isabela morreu. Minha cunhada, que ainda ontem postava fotos glamorosas, agora jazia fria lá, e a causa de sua morte foi um presente que eu lhe entreguei. Vi Sérgio.
Ele estava sentado no chão do corredor, com a cabeça entre os joelhos. Seus ombros tremiam. Ao lado dele, sua esposa chorava histericamente. Aproximei-me e coloquei a mão em seu ombro. Sérgio. Sérgio levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, injetados de sangue. Ele me encarou e de repente levantou-se e me agarrou pelo colarinho. É você? É culpa sua! Foi você que mandou aquele bolo para ela. Você matou minha irmã Ana. A esposa de Sérgio tentava desesperadamente afastá-lo, mas agora ele estava forte como uma fera enlouquecida. Ele me sacudia e gritava no meio do corredor do hospital, fazendo todos se virarem. Por que você mandou aquele bolo para ela? Por que não comeu você mesma e deu para ela? Você sabia que tinha veneno? Sim. Você a matou de propósito? Sim. Eu não resisti, permitindo que Sérgio extravasasse sua raiva. Minhas lágrimas corriam em abundância. Eu sabia que ele estava sofrendo terrivelmente e precisava descontar essa dor em alguém. E eu, para meu azar, era o alvo mais conveniente. Eu não sabia de nada, Sérgio. O bolo foi enviado pela mamãe. Ela disse que era gostoso, por isso eu o dei para Isabela de aniversário. Eu não podia imaginar. Soluçava eu, propositalmente pronunciando em voz alta a frase "o bolo foi enviado pela mamãe" para que os outros ouvissem. Foi meu primeiro contra-ataque. Eu tinha que plantar essa informação desde o início, antes que Sônia conseguisse calar a boca de todos. Sérgio me soltou, atordoado. O que você disse? O bolo era da mamãe? Sim. Ontem, a mamãe o enviou com um entregador. Havia também um cartão escrito pela mão dela. Eu e o João estamos de dieta, por isso o enviei para a Isabela. Se não acredita, pergunte à mamãe. Sérgio congelou. Sua agressividade desapareceu, substituída por completa confusão. Ele murmurou. Bolo da mamãe. Mamãe te mandou um bolo envenenado. Nesse momento, um grupo de policiais uniformizados se aproximou. À frente, um delegado de meia-idade com um rosto severo e um olhar perspicaz que percorreu todos nós. Quem são os parentes da falecida Isabela Volkov? Precisamos determinar a causa da morte. Há sinais de intoxicação aguda por um veneno potente. O jogo havia começado oficialmente. Enxuguei as lágrimas, ajeitei as roupas, preparando-me para um interrogatório mortalmente perigoso. Eu não tinha o direito de errar. Uma palavra errada poderia me mandar para a prisão, mas um depoimento inteligente se tornaria a lâmina afiada que revelaria o verdadeiro rosto da minha cruel sogra. O escritório temporário da polícia no hospital era frio e opressivo. Eu estava sentada em frente ao delegado, de sobrenome Sokolov, com as mãos firmemente entrelaçadas para esconder o tremor. Ao meu lado, sentava-se Sérgio, ainda em estado de choque. Sokolov abriu um caderno. A caneta esferográfica em sua mão batia um ritmo seco na mesa, tornando a atmosfera ainda mais tensa. Ele olhou para mim. Seu olhar parecia penetrar na minha alma. Você, Ana Volkov, esposa do irmão da falecida. Sim. De acordo com o depoimento inicial do seu concunhado, foi você quem enviou o bolo que a falecida comeu antes de morrer. Você confirma isso? Sim, confirmo. Enviei este bolo para a Isabela por um entregador ontem à tarde. Sokolov acenou com a cabeça, anotou algo em seu caderno, depois levantou a cabeça e perguntou. Sua voz ficou mais áspera. Por que você enviou este bolo? Qual a sua origem? Chegou a hora. Respirei fundo, tentando controlar a respiração para que minha voz soasse o mais sincera possível, com notas de dor e choque. Senhor delegado, este bolo não foi comprado por mim. Foi um presente da minha sogra, Sônia Volkov, que ela nos enviou ontem à tarde. Ela disse que era um bolo artesanal de uma confeitaria conhecida, muito gostoso, e que queria nos alegrar. Mas como meu marido e eu estamos em dieta cetogênica e o médico proibiu categoricamente açúcar e carboidratos, não me atrevi a comê-lo. Fiz uma pequena pausa, enxuguei as lágrimas e continuei. De repente, lembrei que ontem foi o aniversário da Isabela e por causa do trabalho não tive tempo de comprar um presente para ela. Vendo um bolo tão bonito e ainda por cima um presente da mamãe, certamente algo bom, decidi reenviá-lo para a Isabela. Eu só tinha boas intenções. Queria alegrá-la em seu aniversário. Eu não podia imaginar que dentro deste bolo pudesse haver veneno. Interrompi a frase, cobrindo o rosto com as mãos e começando a chorar. Meu choro ecoava pela pequena sala, soando trágico e magoado. Eu precisava que a polícia me visse como mais uma vítima que, sem querer, se tornou um instrumento de assassinato. Sokolov me observava atentamente, sem perder uma única expressão facial. Ele perguntou,
Você disse que o bolo foi um presente de Sônia Volkov. Você tem alguma prova? Tenho. Na caixa do bolo havia um cartão, escrito pela mão da minha sogra. Eu o fotografei. Peguei o telefone, abri a foto do cartão e mostrei a Sokolov. Ele pegou o telefone, apertou os olhos, leu atentamente o texto e o comparou com meu depoimento. Mamãe, presentei a você e seu marido para alegrar o dia. Tem certeza de que esta é a caligrafia de Sônia Volkov? Sim, 100%. Estou casada há 3 anos. Reconheço a caligrafia da mamãe imediatamente. Você pode fazer uma perícia comparando com a caligrafia dela em casa. Sokolov me devolveu o telefone. Seu rosto estava pensativo. O caso começava a se tornar mais complexo do que uma simples intoxicação alimentar. Se eu estivesse dizendo a verdade, poderia ser um assassinato premeditado. E o alvo inicial não era Isabela. Ana, esta manhã, quando você soube do que aconteceu com a Isabela, você entrou em contato com Sônia Volkov. Esta era a minha chance de dar o golpe decisivo. Levantei a cabeça. Meus olhos vermelhos olharam diretamente para Sokolov. Sim, mais precisamente foi a mamãe que me ligou primeiro. Hoje, de manhã cedo, por volta das CT, ela me ligou por videochamada no WhatsApp. Sobre o que ela falou, ela perguntou se eu e meu marido havíamos comido o bolo. A voz dela estava muito estranha, extraordinariamente insistente e impaciente. Quando eu disse honestamente que havia enviado o bolo para Isabela, o comportamento dela mudou radicalmente. Como mudou? Descreva em detalhes. Eu estremeci, lembrando daquele momento terrível. Eu não precisava atuar. O medo que senti era real. O rosto dela ficou pálido. Ela regalou os olhos e gritou no telefone. Ela gritou: "Meu Deus, não pode comer. Você matou a minha filha?" E depois ela murmurou para eu ligar para Isabela e impedi-la. E em seguida desligou. O silêncio reinou na sala. Sérgio, que estava sentado ao meu lado, levantou a cabeça bruscamente e me olhou de boca aberta. Eu não tive tempo de lhe contar esse detalhe. Sokolov franziu a testa. A caneta em sua mão parou. Você tem certeza de que Sônia Volkov gritou exatamente "não pode comer" e você matou a minha filha? Juro pela minha vida. Naquele momento, pensei que a mamãe estava brava porque eu dei o presente dela para outra pessoa. Mas agora, lembrando disso, eu estremeço. Por que a mamãe reagiu de forma tão terrível? Por que ela entendeu imediatamente que não podia ser comido, assim que ouviu que o bolo estava com a Isabela? A menos que ela já soubesse que havia algo de errado com o bolo, expressei minha suposição de forma hesitante, como se eu mesma não acreditasse. Mas na verdade, eu estava direcionando os pensamentos do delegado. Eu queria que eles mesmos se perguntassem por que Sônia Volkov ficou tão assustada se era um bolo comum. Sokolov virou-se para Sérgio. Sérgio, você sabe como era o relacionamento entre sua mãe e Ana? Sérgio hesitou, olhou para mim, depois baixou os olhos. Mamãe, ela não gostava muito da Ana. Elas brigavam com frequência. Mamãe criticava a Ana, dizendo que ela não estava à altura do João, que não sabia agradar o marido. Mas mamãe ama muito seus filhos. Eu não acredito que ela pudesse fazer uma coisa dessas. Ela amava a Isabelinha mais do que tudo no mundo. O depoimento de Sérgio, sem ele saber, fortaleceu o motivo de Sônia em relação a mim e ao mesmo tempo destacou o erro trágico. Sônia queria me matar, a nora odiada, mas por engano matou sua própria filha, a quem amava mais do que tudo. Essa lógica se encaixava perfeitamente com a reação dela. Você matou a minha filha. Sokolov fechou o caderno e se levantou. Obrigado, Ana. Sérgio, vamos intimar Sônia Volkov para depor. Peço que permaneçam em contato e não saiam da cidade. Também apreenderemos seu telefone, Ana, para investigações, verificação de chamadas e mensagens. Você não se opõe? Eu assenti e entreguei o telefone a um técnico. Apaguei a conversa com a Isabela, mas tinha certeza de que, se necessário, eles poderiam recuperá-la. O importante era que eu havia removido a ambiguidade inicial e a foto do cartão estava salva na nuvem. Eu não tinha medo de perdê-la. Saindo do escritório, senti um certo alívio. Plantei a semente da dúvida na mente dos investigadores. Agora restava esperar para ver que espetáculo Sônia faria, mas mal me sentei quando uma sombra se lançou sobre mim. Era João. Ele chegou mais rápido do que eu pensava. Ele ainda usava o mesmo terno de negócios amassado, o rosto abatido e suado. Ana, onde está Isabela? Onde está minha irmã? João correu em minha direção. Sua voz falhava. Eu senti seu peito tremer. A verdadeira tempestade estava apenas começando a desabar sobre minha família. Ao ouvir de mim que Isabela havia sido levada para o necrotério, João correu para lá. Corri atrás dele, olhando para suas costas largas, geralmente tão confiáveis, que agora estavam curvadas e pareciam prestes a desabar.
Ele gritava o nome da irmã. Seu grito de partir, o coração ecoava pelo longo e sombrio corredor. Quando o funcionário do necrotério levantou o lençol branco, João caiu de joelhos. Ele não soluçava alto. Como Sérgio, ele ficou em silêncio. Uma dor muito grande tira o dom da fala. Ele pegou a mão fria e azulada de Isabela e a pressionou contra sua bochecha. Seus ombros tremiam. As lágrimas corriam silenciosamente pelo seu rosto, molhando a manga do paletó. Isabela era a irmã mais nova, 10 anos mais nova que João. O pai deles morreu cedo. Sônia mergulhou de cabeça no comércio. E foi João quem cuidou e mimou Isabela. Ele a amava como sua própria filha. Isabela era mimada, preguiçosa. Ele sabia de tudo isso, mas mesmo assim a mimava e protegia. E agora, sua pequena irmãzinha estava lá, imóvel para sempre, por causa de um pedaço de bolo doce. Eu estava atrás e observava em silêncio. Meu coração se apertava. Embora eu não gostasse de Isabela, essa morte absurda era muito cruel. E ainda mais cruel era a verdade que João teria que enfrentar. Depois de um longo tempo, João se levantou e se virou para mim e para Sérgio. Seus olhos estavam vermelhos, cheios de raiva e desespero. Como isso pôde acontecer? Por que a Isabela se envenenou? O que a polícia diz? Sérgio estava sentado em um canto, com a cabeça entre as mãos, em silêncio. Ele não se atrevia a dizer a João que a principal suspeita era a mãe deles. Ele não podia carregar esse fardo. Eu sabia que teria que ser eu a falar. Aproximei-me de João e peguei sua mão. Sua mão estava gelada e dura. Acalme-se, por favor. A polícia está investigando. Eles suspeitam que no bolo havia um veneno potente. Tetramina. Que bolo? Quem deu o bolo a ela? Rosnou João. Seu olhar agudo se fixou em mim. Fui eu que dei a ela, confessei, olhando diretamente em seus olhos. João congelou. Sua mão apertou a minha com força. Você deu. Onde você comprou este bolo? Por que você a envenenou? Solte! Está me machucando. Eu não o comprei. Foi a mamãe que mandou, gritei, tentando me libertar. João soltou minha mão, olhando para mim confuso, como se não entendesse do que eu estava falando. Mamãe mandou. O que você quer dizer? Engoli as lágrimas e contei novamente toda a história em detalhes, detalhe por detalhe. Como Sônia enviou o bolo ontem à tarde, sobre o cartão que ela escreveu, sobre nossa dieta pela qual eu o dei a Isabela. E sobre a terrível videochamada desta manhã. Eu enfatizei especialmente a reação de Sônia. Você tem que acreditar em mim. Quando a mamãe ouviu que a Isabela comeu o bolo, ela gritou como uma louca. Ela disse, você matou a minha filha. Por que ela disse isso, João? De onde ela sabia que comer o bolo significava morrer? João balançou a cabeça e deu alguns passos para trás, como se tentasse fugir da verdade. Não pode ser. Você está delirando. Como a mamãe poderia machucar a Isabela? Ela a amava mais do que tudo no mundo. Não se atreva, por causa da sua antipatia pela mamãe, a caluniá-la em um momento como este. Eu não estou caluniando. Tenho provas. O cartão, escrito pela mamãe. A polícia já verificou minhas mensagens e a ligação de hoje de manhã. Pense por si mesmo. Se eu quisesse machucar a Isabela, eu seria tão tola a ponto de usar um bolo abertamente enviado pela mamãe? Eu seria tão tola a ponto de contar tudo à polícia? João cobriu a cabeça com as mãos e sentou-se em um banco. A lógica de um empresário começou a funcionar, ligando os fatos. Sua mãe odiava Ana. Isso ele sabia. Sua mãe sempre quis que ele se divorciasse de Ana e se casasse com a filha de um parceiro de negócios. Ela insinuou isso mais de uma vez, mas matar a nora foi um salto tão grande no nível de crueldade que ele não conseguia imaginar. Mas a reação de sua mãe esta manhã, segundo Ana, era lógica demais para essa hipótese. Se a mãe queria matar Ana com um bolo, o fato de Ana ter passado acidentalmente para Isabela foi uma eventualidade imprevista. E o grito "você matou a minha filha" foi a confissão mais dolorosa. A mãe queria matar a nora, mas por engano matou a filha. Onde está a mamãe? Perguntou João com a voz rouca. O Sérgio acabou de ligar e contou a ela. Ao ouvir a notícia, ela desmaiou. Agora está na UTI, um andar acima. A polícia também está de plantão lá, esperando para colher o depoimento. João se levantou e, cambaleando, começou a andar. Vou ver a mamãe. Preciso esclarecer tudo. Corri atrás dele, apoiando-o. Vou com você. Subimos de elevador para a UTI. O silêncio entre nós era opressor. Eu sabia que depois de hoje, nosso casamento nunca mais seria o mesmo. Entre nós agora jazia um cadáver e a conspiração cruel
daquela que o deu à luz. Ao nos aproximarmos do quarto de Sônia, vi 2 policiais de guarda na porta. Dentro, na cama, sob um soro, estava Sônia. Seu rosto estava pálido. Ela parecia 10 anos mais velha em comparação com a manhã. Não havia mais nenhum vestígio da elegância de antes, apenas a imagem de uma velha infeliz e exausta. João empurrou a porta e entrou. Com o barulho, Sônia estremeceu e abriu os olhos. Ao ver João, ela começou a chorar, tentando se levantar, mas não conseguiu. Joãozinho, a Isabelinha me deixou, meu filho. João ficou parado ao pé da cama, sem correr para abraçar a mãe, como de costume. Ele a olhava com dor e suspeita. Mãe, por que a Isabela morreu? Sônia congelou. Os soluços ficaram presos em sua garganta. Ela olhou de soslaio para mim, que estava atrás de João. Seu olhar encontrou o meu, frio. Por um momento, um medo claro brilhou em seus olhos. Ela se envenenou. O destino dela foi curto. Meu Deus, minha filhinha, com que ela se envenenou? Gritou João com a voz trêmula. Ela comeu o bolo que você nos enviou. Sim, aquele mesmo bolo que você mandou comer para nos alegrar. O rosto de Sônia ficou pálido. Ela começou a balbuciar. Suas mãos e pernas tremiam tanto que o suporte do soro balançou. Que bolo? Eu não mandei bolo nenhum. Você está louco? Por que eu te mandaria um bolo? Ela negava. Como eu havia previsto, ela negava tudo, mas sua negação apressada e seu comportamento em pânico a entregavam completamente. João pegou o telefone e abriu a foto que eu lhe enviei. O cartão com a caligrafia familiar apareceu diante dos olhos dela. De quem é esta caligrafia? Olhe com atenção, mãe. Mamãe presenteia você e seu marido para alegrar o dia. Até quando você vai negar tudo? Sônia encarou a tela do telefone. Ela não conseguia mais pronunciar uma palavra. Abriu a boca, mas não emitiu nenhum som. Então, de repente, seus olhos reviraram. Seu corpo começou a convulsionar e ela desabou na cama. O monitor cardíaco ao lado começou a soar uma sirene estridente. Médicos e enfermeiras correram para o quarto. Fomos empurrados para fora. João encostou-se na parede e escorregou lentamente para o chão, cobrindo o rosto com as mãos. Ele chorava silenciosamente. O silêncio mortal de sua mãe, ao ver a prova, foi para ele a resposta mais cruel. Sua mãe, a mulher que ele respeitou por toda a vida, era uma assassina. Eu olhava para João, uma mistura de pena e raiva fervendo em minha alma. O espetáculo terminou tragicamente, mas ainda não era o fim. Sônia não nomeou seu cúmplice. Lembrei-me da história de João sobre a vizinha, tia Tamara, que vendia cosméticos caseiros. Ela certamente era um elo importante para fechar este caso. Eu precisava dar uma dica a João e à polícia sobre essa figura misteriosa. A guerra ainda não acabou. Eu tinha que fazer Sônia pagar por seu crime perante a lei, e não apenas perante o tribunal da consciência. No corredor do hospital estava vazio. O frio do ar-condicionado chegava até os ossos. João estava sentado, abraçando os joelhos em uma cadeira de plástico azul. Sua cabeça estava baixa, as mãos agarradas aos cabelos desgrenhados. Ele parecia uma estátua esculpida em dor e desespero. Sentei-me ao lado dele, a uma certa distância. Eu sabia que qualquer palavra de consolo agora seria vazia. João precisava de tempo para aceitar a verdade cruel. Sua mãe, a quem ele sempre venerou, era a organizadora de um assassinato. E a vítima foi sua própria irmã. O silêncio entre nós era tão opressor que eu podia ouvir meu coração bater. Olhei para o relógio na parede. Já passava das 10 da noite. Na UTI, os médicos ainda lutavam pela vida de Sônia após sua convulsão. Eu não desejava a morte dela. Morrer agora seria fácil demais para ela. Eu queria que ela vivesse, que pagasse pelo que fez, que enfrentasse o tribunal da consciência e da lei. Respirei fundo e decidi quebrar o silêncio. Eu precisava direcionar a atenção de João para a busca do cúmplice. Sônia não poderia ter feito isso sozinha. Ela era uma mulher inteligente, mas completamente ignorante em tecnologia. Encomendar um bolo online, encontrar e comprar um veneno de classe A não era algo que ela conseguiria fazer sozinha. João, chamei baixinho. Minha voz era suave, mas suficiente para fazer João levantar a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos.
com olheiras escuras de cansaço e dor. Você não se lembra com quem a mamãe tem conversado com frequência ultimamente? Alguém em quem ela confiava ou a quem pedia para comprar algo? João franziu a testa, tentando se lembrar de algo em sua memória confusa. Mamãe tem poucos amigos, principalmente amigas idosas com quem ela vai à igreja ou vendedoras no mercado. Por que você está perguntando? Porque eu acho que a mamãe não poderia ter feito tudo isso sozinha. Ela não sabe fazer pedidos pela internet e certamente não sabe onde vendem venenos tão terríveis. Alguém deve ter lá aconselhado ou ajudado. João ficou em silêncio, pensativo. Seu olhar vagava no vazio. De repente, ele pareceu se lembrar de algo. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Uma semana atrás, mamãe se gabou de ter encontrado uma velha conhecida da aldeia. Acho que tia Tamara. Tia Tamara? Repeti, sentindo que havia encontrado uma pista importante. O que ela faz? Onde ela mora? Mamãe a chamava de vizinha tia Tamara. Qual o nome verdadeiro dela, eu não sei. Acho que é Tamara Sampaio. Ela morava ao nosso lado na aldeia, depois vendeu a casa e há uns 10 anos se mudou para São Paulo. Mamãe disse que agora ela tá indo bem. Ela vende cosméticos caseiros e algum tipo de importação paralela online. Faz transmissões ao vivo. Os pedidos não param de chegar. Mamãe ainda a elogiou, disse que ela é muito empreendedora, conhece muitos negócios lucrativos. Eu assenti, conectando os fatos. Uma mulher que vende online, entende de redes sociais e ainda por cima tem um relacionamento próximo com Sônia. Era a peça que faltava no quebra-cabeça. Lembre-se, por favor, se a mamãe mencionou algo sobre bolos na conversa com essa Tamara. João esfregou as têmporas tentando se lembrar dos detalhes de uma conversa casual com sua mãe na semana passada. Acho que sim. Mamãe disse que Tamara lhe recomendou uma confeitaria que faz bolos deliciosos, confiável, com ingredientes importados, mas a um preço razoável. Mamãe ainda ia encomendar um para experimentar, para dar de presente a alguns parceiros de negócios seus no ano novo. Na hora, não prestei atenção, apenas murmurei algo em resposta. É ela, exclamei. Não consegui esconder a empolgação. Com certeza a Tamara ajudou a mamãe a encomendar este bolo ou até conseguiu o veneno. Pense bem, ela vende cosméticos caseiros, todo tipo de produto duvidoso. Com certeza ela sabe onde, na rua 25 de março ou no mercado de produtos químicos, se pode comprar produtos químicos por baixo do pano. De onde nossa mãe saberia sobre essas coisas? João olhou para mim. Seu olhar mudou drasticamente. Ele começou a entender a lógica do meu raciocínio. Sua mãe, uma mulher que passou a vida inteira cuidando da casa e indo à igreja, como teria a coragem e o conhecimento para realizar um plano de assassinato tão sofisticado sem um cúmplice? Mas onde está essa Tamara? Eu só ouvi da mamãe que ela aluga um lugar em algum lugar na região de Cidade Ademar. Acho que nunca vi, não importa. Temos um nome, uma profissão e uma área aproximada de residência. A polícia a encontrará rapidamente. Você deve informar imediatamente o delegado Sokolov sobre isso. Este é um detalhe extremamente importante para a resolução do caso. João assentiu com determinação. Ele se levantou. Sua fraqueza recente parecia ter desaparecido, dando lugar à determinação de um homem que queria chegar ao fundo da verdade. Ele pegou o telefone e discou o número do delegado Sokolov. Eu olhava para as costas de João, que se afastou para o final do corredor para falar ao telefone, e suspirei mentalmente de alívio. Consegui direcionar a história para um rumo favorável a mim. O surgimento de Tamara não apenas ajudaria a esclarecer o caso, mas também tiraria parte da suspeita de mim. Quando uma terceira pessoa aparece, toda a atenção se volta para a conexão entre Sônia e essa pessoa, e meu papel de vítima se tornará ainda mais convincente. No entanto, eu não podia relaxar. Sônia estava viva. Ela ainda tinha a oportunidade de acordar e dar um depoimento diferente. Ela teria a crueldade de me acusar, ou o amor materno por João a faria confessar tudo na esperança do perdão do filho? Eu não ousava apostar na consciência de uma mulher que se atreveu a matar sua nora. Imersa em meus pensamentos, fui sobressaltada pelo barulho de passos e gritos altos vindos da escada. Onde está essa Ana? Onde está essa bruxa? Eu vou matá-la para vingar minha irmã. Era a voz de Sérgio. Ele apareceu no início do corredor, cambaleando com as roupas amarrotadas. Seus olhos queimavam como 2 carvões. Ele cheirava a álcool. O cheiro me atingiu apesar da distância. Parece que, enquanto esperava os resultados da investigação e as notícias da UTI, Sérgio decidiu afogar sua dor no vinho. Mas o álcool não o ajudou a esquecer a dor. Pelo contrário.
atiçou a chama do ódio cego. Ao me ver sentada sozinha, Sérgio soltou um rugido animalesco e correu em minha direção. Em sua mão havia uma garrafa vazia. O rosto estava desfigurado pela fúria. Devolva a minha irmã! Levantei-me horrorizada e recuei. As pessoas ao redor gritaram, se dispersaram. As enfermeiras no balcão apertaram apressadamente o botão de pânico, chamando a segurança. Sérgio saltou, ergueu a garrafa mirando na minha cabeça. Fechei os olhos, instintivamente levantando as mãos, preparando-me para o terrível golpe. Craque! O som da garrafa quebrando soou seco e agudo, mas a dor que eu esperava não veio. Abri os olhos um pouco. João conseguiu saltar e me proteger, recebendo o golpe em seu braço. Sangue fresco começou a escorrer, manchando a manga branca da camisa. Sérgio, você ficou louco? Gritou João, empurrando Sérgio. Sérgio, cambaleando, caiu no chão, escorregadio. Ele ficou ali deitado e ria descontroladamente. Seu rosto estava molhado de lágrimas e ranho. Eu fiquei louco, exato, eu fiquei louco por deixar essa cobra mandar na nossa casa. Você a está protegendo, João? Você está protegendo sua esposa e esqueceu sua irmã, que tá fria lá embaixo? João, segurando o braço ferido, fez uma careta de dor, mas seu olhar permaneceu firme. Eu não estou protegendo ninguém. Estou do lado da verdade. Ana não é culpada. A culpada é a mamãe. Você entende isso? Cale a boca. Rugiu Sérgio apontando para João. Que mãe mataria seu filho? Mamãe amava a Isabelinha de paixão. Todo mundo sabe disso. Foi tudo culpa da sua esposa. Essa mulher traiçoeira amou tudo para incriminar a mamãe. Ela odeia a mamãe, tem inveja da Isabelinha. Então ela inventou esse espetáculo para acusar a mamãe, para matar 2 coelhos com uma cajadada só. Sérgio virou-se para mim. Seu olhar estava cheio de ódio. E você é boa nisso, Ana. Preparou-se muito bem. E as mensagens, e os cartões, e a gravação da ligação? Você calculou cada passo para encurralar minha mãe. Acha que eu sou um tolo? Eu não acredito. Eu nunca vou acreditar que minha mãe é uma assassina. As acusações de Sérgio eram como facas afiadas cravadas em meu coração. Embora eu soubesse que ele estava bêbado, que estava fora de si, suas palavras atingiram meu medo mais profundo. O medo de que ninguém acreditaria em mim. Aos olhos da família do meu marido, eu sempre serei uma estranha, uma pessoa de outro sangue. Mesmo com provas irrefutáveis, eles prefeririam acreditar em uma mentira doce do que aceitar uma verdade amarga. A segurança do hospital e alguns policiais correram e imobilizaram Sérgio. Ele continuava a se debater sem parar de me insultar com as palavras mais sujas. Me soltem, eu vou matá-la, vou arrancar o coração dela e ver se é preto. Ana, lembre-se, eu não vou te perdoar. João fez um sinal para a segurança levar Sérgio para que ele se acalmasse. Ele se virou para mim, perguntando preocupado. Você está bem? Os cacos não te atingiram? Eu balancei a cabeça, olhando para o sangue no braço de João. Meu coração se apertou. Ele acabou de perder a irmã. A mãe está em estado crítico. Agora, seu próprio irmão o atacou. Um fardo muito pesado caiu sobre os ombros deste homem. Estou bem. Seu braço está sangrando muito. Vá logo fazer um curativo. João olhou para o ferimento e sorriu tristemente. A dor física não é nada, Ana. É aqui que dói. Sérgio está certo em algo. Eu sou o culpado. Não consegui proteger minha irmã, não consegui ensinar minha esposa, não consegui parar minha mãe. Nossa família está destruída, Ana. As palavras de João me tocaram. Ele não me culpou, mas, em suas palavras, havia uma impotência sem limites. Eu sabia que para salvar esta família, para salvar minha honra e, o mais importante, para que Sérgio admitisse a verdade, eu não podia confiar apenas na proteção de João ou da lei. Eu tinha que enfrentar Sérgio cara a cara, usar os argumentos mais fortes para destruir sua fé cega. João, vá fazer um curativo. Quero falar com Sérgio a sós. João arregalou os olhos para mim. Você ficou louca? Ele está bêbado. Nesse estado, se você se aproximar, qualquer coisa pode acontecer. Nada vai acontecer, a polícia está lá. Preciso falar com ele. Se não esclarecermos tudo com Sérgio, não poderemos viver em paz depois. Acredite em mim. Meu olhar determinado fez João hesitar e depois assentir. Ele conhecia meu caráter. Se eu decido algo, eu faço. Dirigi-me à sala da segurança onde Sérgio estava detido. Respirei fundo, preparando-me para um tenso duelo psicológico. Eu não era mais a nora submissa. Agora eu era uma mulher lutando por sua inocência e justiça.
Sérgio estava sentado com a cabeça baixa num banco na sala da segurança. Suas mãos estavam algemadas ao banco para que ele não se exaltasse. O álcool e a raiva haviam diminuído um pouco, dando lugar a um cansaço extenuante. Ao me ver entrar, ele levantou a cabeça. Seu olhar ainda era hostil, mas não tão agressivo. Por que veio? Para rir de mim? Puxei uma cadeira de plástico e sentei-me em frente a Sérgio, a uma distância segura, mas perto o suficiente para ver a expressão de seu rosto. Eu não demonstrei medo nem desafio. Olhei para ele com um olhar calmo, com um toque de compaixão. Eu não vim para brigar com você, mas para fazer uma pergunta. Quão estúpida você me acha? Sérgio deu uma risada fria e se virou. Você não é estúpida. Você é muito traiçoeira. Se eu sou traiçoeira e queria matar a Isabela, por que usei exatamente o bolo que a mamãe enviou? Por que escrevi abertamente para a Isabela que o bolo era da mamãe? Você é um adulto, tente pensar logicamente. Se eu quisesse prejudicar alguém, eu teria colocado algo secretamente na comida da Isabela ou usado algum nome anônimo. Quem em sã consciência usaria uma prova diretamente ligada a si mesma e à sogra? É o mesmo que se colocar na forca. Sérgio ficou em silêncio. Suas sobrancelhas se juntaram. Minhas palavras começaram a penetrar em sua mente confusa. Você fez isso de propósito? Para acusar a mamãe. Você sabia que a mamãe te odiava e decidiu usar isso contra ela. Então como você explica a reação da mamãe? Ataquei, sem dar a Sérgio um respiro. Por quê? Ao ouvir que a Isabela comeu o bolo, ela gritou. Não pode comer! Por que ela entendeu imediatamente que não podia ser comido? Se o bolo era comum, que diferença faz quem o come? Eu ou a Isabela? Mamãe me odeia. Não quer que eu coma coisas gostosas. Ela simplesmente me repreenderia pela audácia. Por que ela entraria em pânico a ponto de desmaiar? Olhei diretamente nos olhos de Sérgio. Minha voz ficou mais firme. Sérgio, você mesmo é pai. Você entende os sentimentos dos pais? Se a mamãe não soubesse que havia veneno no bolo, ela nunca teria reagido assim. Somente quem sabe que acabou de enviar uma bomba entra em tal pânico ao saber que essa bomba foi parar nas mãos do filho mais amado. Mamãe entrou em pânico não por minha causa, mas por causa da Isabela. Ela temia que a Isabela morresse. Isso prova que a armadilha não foi destinada a ela. Sérgio abaixou a cabeça, seus ombros tremeram. Meus argumentos contundentes, como um martelo, quebraram a última parede de sua defesa. Ele não era um homem estúpido, apenas o amor por sua mãe havia nublado sua mente. Agora, ao ter que enfrentar a verdade nua e crua, ele começou a quebrar. Mas por quê? Por que a mamãe fez isso? Se ela te odiava, poderia ter te expulsado. Por que matar? A voz de Sérgio estava embargada, misturada com uma dor insuportável. Era uma pergunta que ele mesmo temia responder. Por ganância e egoísmo, Sérgio. Abaixei a voz, falando mais suavemente. Mamãe queria que o João se casasse com outra, mais rica, para que ela ajudasse a família, ajudasse você. Mamãe me considerava um obstáculo, uma pessoa que controlava o dinheiro do João. Ela queria me eliminar para poder dispor do dinheiro do filho. Você conhece o caráter da mamãe. Ela sempre quis controlar tudo. Sérgio começou a chorar. Desta vez não era um rugido selvagem, mas soluços contidos de um homem quebrado. Ele chorava por sua irmã infeliz, por sua mãe pecadora e por sua própria impotência. Meu Deus, como a mamãe pôde ser tão cruel? Como ela pôde ser tão estúpida? Eu fiquei sentada em silêncio, deixando o Sérgio chorar. Eu sabia que havia vencido este duelo psicológico. Eu não precisava que ele se desculpasse. Eu precisava que ele entendesse e ficasse do lado da verdade. O apoio de Sérgio agora era muito importante. Ele me ajudaria a isolar Sônia e a privar, lá da possibilidade de negar tudo. Depois de algum tempo, Sérgio levantou a cabeça. Seus olhos inchados olharam para mim. Em seu olhar não havia mais ódio, apenas um remorso tardio. Ana, me perdoe. Eu estava errado. Eu amava tanto a Isabelinha que perdi a cabeça. Não guarde rancor de mim. Eu não te culpo. Você também é uma vítima. Agora o mais importante é encontrar essa Tamara, que ajudou a mamãe a comprar o veneno. Só quando ela for pega, tudo ficará claro, e a alma da Isabela poderá descansar em paz. Sérgio assentiu. Suas mãos se fecharam em punhos. Sim, precisamos pegar essa bruxa. Se eu a vir, vou despedaçá-la. Foi ela que convenceu a mamãe a fazer isso. Nesse momento, a porta da sala da segurança se abriu. João entrou. Seu braço estava cuidadosamente enfaixado. Ao ver que a atmosfera na sala havia se acalmado, ele suspirou de alívio. Vocês terminaram? A polícia acabou de ligar. Eu e Sérgio nos viramos simultaneamente para João. Nossos corações bateram em expectativa.
O que foi, João? A notícia sobre a Tamara? Perguntou Sérgio apressadamente. João assentiu. Seu rosto estava sério. Eles localizaram o paradeiro dela. Uma equipe operacional já foi para a cidade Ademar para prendê-la. Espero que ela não tenha conseguido fugir. Levantei-me, sentindo um raio de esperança brilhar na escuridão. A caçada havia começado e eu acreditava que a justiça alcançaria a todos, mesmo aqueles que puxam as cordas do mal, escondendo-se nas sombras. Vamos, disse eu a João, querendo ver com meus próprios olhos como ela seria presa. Nós 3 saímos da sala da segurança, deixando para trás a dor e os mal-entendidos. À nossa frente, esperava-nos uma difícil batalha legal, mas eu sabia que não estava mais sozinha. A van da polícia corria pela Avenida Washington Luiz em direção ao sul de São Paulo. Eu estava sentada no banco de trás, ao lado de João e Sérgio. Meu coração batia no ritmo do motor. Pela janela, passavam as luzes amarelas dos postes, como memórias borradas. Ninguém dizia uma palavra, mas a tensão preenchia todo o pequeno espaço do carro. Estávamos indo em direção à solução, a verdade, com a qual talvez nunca na vida quiséssemos nos deparar. De acordo com informações do delegado Sokolov, Tamara estava escondida em um alojamento barato na zona industrial. Era um bairro difícil, onde viviam principalmente trabalhadores, imigrantes e pessoas de reputação duvidosa. A prisão dela precisava ser rápida e repentina, para que ela não tivesse tempo de se livrar das provas ou fugir. O carro parou no início de um beco estreito e escuro, onde a luz dos postes de rua não chegava. Um cheiro característico de podridão e umidade atingiu nossas narinas. Os policiais saíram rapidamente do carro e cercaram a área. Eles nos fizeram sinais para esperarmos do lado de fora, para nossa própria segurança. Mas Sérgio se recusou categoricamente. Deixe-me ir, preciso ver o rosto dessa bruxa. Juro que não vou atrapalhar. Diante do apelo desesperado de Sérgio, o delegado Sokolov assentiu, mas instruiu severamente. Andem estritamente atrás de nós e não interfiram de forma alguma. A suspeita pode estar armada ou pode se comportar de forma inadequada. Entramos na ponta dos pés no beco escuro. Sob nossos pés havia lama e lixo. Em algum lugar ao longe, cães latiam, tornando a atmosfera ainda mais assustadora. Paramos em frente a uma porta surrada. A porta estava trancada, mas uma luz amarela fraca brilhava do lado de dentro. O delegado Sokolov fez um sinal, e 2 agentes fortes deram um passo à frente e em um instante cortaram a fechadura com um alicate. Bang! A porta voou, e os policiais invadiram o local como um furacão, gritando: Polícia! Todos parados. Eu, escondido atrás de João, espiei para dentro. O quarto estava em uma desordem terrível. Roupas estavam espalhadas por toda parte. O cheiro de cosméticos baratos se misturava com o cheiro de mofo. Em um canto do quarto, encolhida sobre caixas de cosméticos caseiros, estava uma mulher de meia-idade fazendo uma transmissão ao vivo com o celular. Seu rosto estava densamente maquiado. Ao ver a polícia, ela gritou histericamente e tentou fugir pela porta dos fundos, mas foi imediatamente agarrada por 2 agentes e jogada no chão. Me soltem! Por que estão me prendendo, ladrões? Gritava ela, contorcendo-se como um porco no matadouro. A peruca caiu de sua cabeça, revelando cabelos grisalhos e ralos. Seu rosto, borrado de maquiagem, parecia grotesco e patético. Então, era ela, tia Tamara, a mulher que minha sogra chamava de empresária de sucesso. O delegado Sokolov se aproximou, mostrou-lhe o distintivo e disse com voz firme: Você é Tamara Sampaio. Temos um mandado de prisão imediata por suspeita de posse de substâncias venenosas e cumplicidade em assassinato. Peço que coopere. Ao ouvir a palavra assassinato, Tamara se calou. Seus olhos correram como um rato. Ela percebeu que era o fim. Nesse momento, Sérgio não aguentou. Ele se lançou para frente para bater em Tamara, mas João e um dos policiais conseguiram segurá-lo. Bruxa, foi você que vendeu veneno para minha mãe matar minha irmã. Eu vou te matar! Gritava Sérgio. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Seu grito rasgou o silêncio noturno do bairro pobre. Tamara levantou os olhos para Sérgio, depois para mim e para João. Quando seu olhar encontrou o meu, vi nele um terror extremo. Ela me reconheceu. Com certeza, Sônia lhe enviou minha foto para identificar o alvo. Não sou culpada, senhores policiais. Eu não sabia de nada. Sônia me pediu para comprar veneno de rato para matar ratos. Eu não sabia que ela ia matar pessoas com ele. Lamentou Tamara, começando seu jogo de negação. Matar ratos. Dei um passo à frente e olhei diretamente em seu rosto com uma voz gelada.
Matar ratos com um veneno de classe A que é proibido para venda. Matar ratos injetando em um bolo de aniversário? Não tente negar. A polícia já recuperou a conversa com minha mãe. Minhas palavras foram como um golpe mortal. Tamara amoleceu. Seu rosto ficou pálido. Ela começou a tremer. Foi Sônia que me convenceu. Ela me deu R$ 150 mil, disse que a nora dela era muito atrevida e que ela queria lhe dar uma lição. Juro, eu não queria matar ninguém. A confissão de Tamara no local do crime removeu definitivamente todas as dúvidas. Sônia era mandante e Tamara a cúmplice ativa, uma aliança criminosa construída sobre ganância e inveja. A polícia começou a busca. Sob a cama, eles encontraram um pequeno frasco de vidro escuro com um rótulo em chinês. Era a mesma tetramina que em poucos minutos tirou a vida de Isabela. Além disso, apreenderam o telefone e a agenda de Tamara, onde estava anotada a quantia de R$ 150 mil. Recebida de Sônia, Tamara foi levada algemada e colocada no carro. Os moradores do alojamento saíram para a rua, sussurrando. Eles a olhavam com nojo e desprezo. A mulher que constantemente se gabava de sua riqueza e ensinava moral a todos nas redes sociais, agora se mostrava em sua verdadeira face, uma vendedora da morte. Observei o carro da polícia partir. Meu coração estava pesado. A justiça prevaleceu, mas a dor não desapareceu. Pegamos aquela que vendeu o veneno, mas aquela que o comprou... A pessoa mais próxima do meu marido ainda estava no hospital. João apertou minha mão com força. Sua mão estava gelada, mas firme. Vamos para casa, Ana. Amanhã de manhã teremos a resposta final da mamãe. Na manhã seguinte, no departamento de polícia, reinava uma atmosfera de trabalho tensa. Eu, João e Sérgio fomos convidados a presenciar o interrogatório oficial de Tamara Sampaio. Através de um espelho unidirecional, podíamos ver e ouvir tudo o que acontecia na sala de interrogatório, mas não éramos vistos. Tamara estava sentada, encolhida em uma cadeira de ferro. Suas roupas coloridas foram substituídas por um uniforme de presidiária. Seu rosto estava exausto, sem maquiagem, revelando rugas que falavam de uma vida difícil e desonesta. Em frente a ela, sentava-se o delegado Sokolov e um escrivão. Tamara, conte honestamente sobre seu relacionamento com Sônia Volkov e o processo de cometimento do crime. Sua confissão espontânea será considerada pelo tribunal como uma circunstância atenuante. Começou o delegado Sokolov com uma voz calma, mas autoritária. Tamara engoliu em seco. Suas mãos se esfregavam. Sim, senhor delegado. Eu e Sônia somos velhas conhecidas da mesma aldeia. Em São Paulo, às vezes, nos encontrávamos, tomávamos um café, íamos à igreja. Uma semana atrás, ela veio até mim, furiosa. Começou a reclamar que a nora dela estava completamente fora de controle, que queria expulsá-la. Mas o filho não deixava. Olhei para João, ele abaixou a cabeça. Suas mãos se fecharam em punhos brancos. E depois? Perguntou Sokolov. Ela me perguntou se eu conhecia uma maneira de fazer a nora dela desaparecer, sem que ninguém suspeitasse de nada. No início, pensei que ela estava brincando. Até sugeri que ela fosse a uma benzedeira, fizesse um feitiço para que a moça fosse embora por conta própria, mas ela disse que queria que ela morresse. Disse que a nora controlava todo o dinheiro do filho. Se eles se divorciassem, teriam que dividir os bens, e isso era uma pena. Ela queria que a moça morresse de repente e que todos os bens ficassem na família. Sérgio deu um soco forte no vidro. O som surdo não interrompeu o interrogatório. Coloquei a mão em seu ombro, pedindo calma. O que Sônia Volkov propôs que você fizesse? Ela me deu R$ 150 mil em dinheiro. Disse para eu comprar algum veneno, para que a pessoa bebesse e morresse na hora, para que não houvesse tempo de salvar e para que fosse difícil de encontrar na autópsia. Eu vendo no mercado, sei onde comprar produtos químicos por baixo do pano. Comprei este veneno de rato chinês por apenas R$ 5 mil e depois ela me pediu para encomendar um bolo caro e chique, para que a nora não suspeitasse de nada. Disse que a nora dela era exigente, não comeria qualquer coisa barata. Encomendei o bolo, trouxe para minha casa, injetei o veneno com uma seringa na camada intermediária de creme e nas frutas por cima. Ela me ordenou estritamente para injetar uniformemente, para que qualquer pedaço que se comesse certamente fizesse efeito. Ao ouvir isso, estremeci. A crueldade, planejada nos mínimos detalhes, não um impulso de emoção, mas um cálculo frio. Que você fez com o bolo? Chamei um entregador para levar, Lua Sônia, mas ela me mandou indicar mamãe como remetente e escrever um cartão comovente.
Ela disse que escolheria um momento em que o filho não estivesse em casa para que a nora comesse o bolo sozinha. Ela calculou tudo. Quem diria que a nora não comeria, mas o daria à filha dela? Tamara começou a chorar. Seu choro soava assustador. Senhores policiais, foi só por dinheiro. Eu não tinha nenhuma inimizade, nem com a Ana, nem com a Isabela. Quando soube que a Isabela morreu, eu mesma fiquei com medo. Sônia me ligou, me chamou de idiota, porque eu comprei um veneno tão forte que a filha dela nem teve tempo de deixar um bilhete de despedida. Ela ainda me ameaçou que se eu a entregasse, ela contrataria bandidos para cuidar de mim. Fiquei com medo e queria fugir para a aldeia. Você tem provas de que Sônia Volkova contratou, além de suas palavras? Tenho meu telefone. No WhatsApp, toda a conversa com ela está salva. Ela ainda escreveu: faça tudo limpo para que uma dose seja suficiente para ir para o outro mundo, para que não sofra, senão terei que gastar com o hospital. E se sobreviver, ainda vai me processar. Vejam, senhores policiais, eu não estou mentindo. O delegado Sokolov assentiu e fez um sinal para o especialista técnico. Tudo estava perfeitamente claro, não havia dúvidas. Saímos da sala de observação. João estava desolado. Ele se encostou na parede do corredor e escorregou lentamente para o chão. O homem forte e bem-sucedido agora parecia pequeno e patético. Ele não chorava, mas a dor em seus olhos era mais assustadora do que as lágrimas. Por quê? Por que a mamãe fez isso por dinheiro? Nós não precisávamos. Eu a sustentava com tudo, murmurava João, como se perguntasse a si mesmo. Sentei-me ao lado dele e disse baixinho: não é uma questão de necessidade, João, é uma questão de ganância e desejo de controlar. Mamãe tinha medo de te perder, medo de perder o poder na família. O dinheiro é apenas um pretexto. Ela queria que eu morresse para se tornar novamente a dona desta casa. Sérgio estava de pé, ao lado. Seu olhar estava fixo ao longe. Eu também sou culpado. Sou tão inútil. Pedia dinheiro constantemente à mamãe. Por causa disso, ela sentia a pressão de ter que me sustentar. Se eu mesmo trabalhasse, a ganância da mamãe não teria se desenvolvido tanto. Nós três ficamos sentados ali, no corredor da delegacia, digerindo a dor da tragédia familiar. Uma tragédia em que não havia vencedores. Todos foram vítimas do demônio chamado ganância e egoísmo. No mesmo dia, voltamos ao hospital. Sônia havia se recuperado da crise, mas ainda estava muito fraca. Ela estava deitada na cama, com as mãos algemadas na cabeceira. Ao lado, 2 policiais estavam de guarda. Ao nos ver, Sônia se virou, sem ousar nos olhar nos olhos. Provavelmente ela já sabia que Tamara havia sido presa e confessado tudo. A cortina de veludo que escondia os crimes foi rasgada, revelando a verdade feia. João se aproximou da cama. Sua voz estava abafada. Não havia mais raiva nela, apenas uma tristeza sem limites. Mãe, Tamara confessou tudo. Você tem algo a dizer? Sônia ficou em silêncio por um longo tempo. Lágrimas turvas escorriam dos cantos de seus olhos enrugados, caindo no travesseiro. Mãe, você está pedindo perdão? A quem? Gritou Sérgio com a voz trêmula. Você está pedindo perdão a Isabela, que está no necrotério, ou ao João, ou a Ana, que você queria matar, mas não conseguiu? Sônia começou a chorar, seus ombros tremiam. Eu não queria matar a Isabelinha, eu a amava mais do que tudo. Foi tudo culpa da Ana. Foi ela que não comeu o bolo? Se ela tivesse comido, a Isabelinha estaria viva. Suas palavras congelaram o ar no quarto. Mesmo naquele momento, ela me culpava. Em sua mente distorcida, eu era a causa da morte de Isabela, porque me recusei a morrer a morte que ela havia preparado para mim. João olhou para a mãe. Seu olhar estava cheio de decepção. Mãe, como você pode dizer uma coisa dessas? Qual a culpa da Ana? Ela foi sua nora por 3 anos. Cuidou de tudo. Nunca te respondeu mal. Por que você a odiava tanto a ponto de querer matá-la? Sônia virou-se bruscamente. Seus olhos brilharam de ódio. Porque ela te roubou de mim. Desde que você se casou com ela, você só escuta. Todo o dinheiro que você ganha, você dá a ela. Eu, para pedir alguns trocados pro Sérgio, tenho que olhar para a cara dela. Eu sou sua mãe. Eu te dei a luz. Eu te criei. E agora tenho que viver como uma agregada nesta casa. Eu não concordo. Mãe. E mãe, João caiu de joelhos. O dinheiro que eu te dou todo mês não é suficiente? A Ana guarda dinheiro para cuidar do nosso futuro, para investir. Ela não o gasta em bobagens. Por que você é assim com seus filhos? Não me importo.
Eu só sei que a odeio. Eu queria que ela morresse, para que você se casasse com a filha daquele empresário, a Larissa. Eles têm dinheiro de sobra. Se você se casasse com ela, sua empresa decolaria. O Sérgio teria capital para um negócio. Eu fiz tudo por vocês. Recuei, estremecendo com sua lógica. Por vocês. Uma frase dita em nome do amor, mas que carregava um veneno terrível. Ela se escondia atrás do amor materno para matar, para satisfazer seu ego e sua ganância. Ela considerava seus filhos como propriedade, ferramentas para atingir seus objetivos, e não como pessoas com seus próprios pensamentos e sentimentos. Sérgio enxugou as lágrimas, aproximou-se de João e o levantou. Chega, João, não fale mais. A mamãe não tem mais conserto. Ela enlouqueceu. Sérgio olhou para Sônia com um olhar gelado, nunca visto antes. Você queria cuidar de mim, mãe? Cuidar matando a esposa do João para pegar seus bens e me dar? Pois bem, eu te digo, mãe, esse dinheiro me daria nojo. Eu prefiro trabalhar como carregador, dirigir um táxi, do que viver no luxo sobre os ossos da minha cunhada. Você me fez desprezar a mim mesmo por ser seu filho. Sônia congelou. Ela não esperava que seu filho mais velho, a quem ela sempre protegeu, a quem sempre quis sustentar, lhe dissesse palavras tão cruéis. Ela abriu a boca, mas não conseguiu pronunciar nenhum som. O delegado Sokolov entrou, interrompendo o diálogo angustiante. Com licença, o tempo de visita acabou. Precisamos providenciar a transferência da suspeita para o centro de detenção provisória. O estado de saúde permite. 2 policiais se aproximaram, removeram as algemas da cama e as prenderam nos pulsos de Sônia. Ela se debateu, começou a chorar. Joãozinho, Sérgio, salvem a mamãe. Eu não quero ir para a prisão. Estou velha. Escrevam uma declaração para que me soltem. João se virou, incapaz de olhar para aquilo. Seus ombros tremiam. Sérgio ficou imóvel, as lágrimas corriam por suas bochechas, mas ele não se moveu. Eu observei enquanto levavam Sônia. Seus gritos ficavam cada vez mais baixos e finalmente silenciaram atrás da porta. Um final trágico para uma mulher que passou a vida inteira tramando, mas que no final perdeu tudo. Ela perdeu a filha, a liberdade e o mais doloroso, o respeito e o amor de seus filhos restantes. O quarto ficou extraordinariamente silencioso. Ouvia-se apenas o zumbido do ar-condicionado e nossos suspiros pesados. Acabou, disse João baixinho, com a voz cansada. Tudo acabou. Ainda não, respondi, olhando para a janela, onde o céu ficou cinza antes da chuva. Ainda temos o funeral da Isabela. E temos que seguir em frente com este pesadelo. O caso pode estar encerrado no papel, mas as cicatrizes em nossas almas provavelmente nunca cicatrizarão. Eu venci esta batalha pela sobrevivência, mas o preço foi uma família destruída. Foi uma vitória ou apenas o começo de uma nova tragédia chamada Tormento da Consciência? Naquela noite, voltei para meu apartamento nos Jardins em estado de completa exaustão, tanto física quanto moral. A casa estava vazia e fria. Não havia mais nenhum vestígio do calor de um lar familiar. João ficou no hospital para providenciar os documentos para o transporte do corpo de Isabela para o necrotério para a autópsia final antes do funeral. Entrei. O aroma familiar de capim-limão atingiu minhas narinas, mas por alguma razão, agora ele evocava apenas uma sensação de solidão gelada. Desabei no sofá e peguei o telefone. A tela se iluminou com centenas de notificações de redes sociais. Abri e fiquei horrorizada com o que vi. O vídeo de Sônia sendo levada do hospital algemada se espalhou pela internet com uma velocidade incrível. As manchetes eram sensacionalistas. Sogra cruel tenta matar nora, mas por engano mata a própria filha. Tragédia na família de um magnata paulistano. Mãe assassina é presa. Queria se livrar da nora por causa da herança. Cliquei no vídeo mais popular. No clipe, Sônia era claramente visível, com os cabelos desgrenhados, chorando desesperadamente. Suas mãos algemadas brilhavam sob os flashes das câmeras dos repórteres. Gritos de maldições da multidão, o som das sirenes da polícia. Tudo isso criava uma cena de caos e luto. Rolei os comentários. Milhares de estranhos competiam em insultos, jogando lama em Sônia. Essa velha é um mal em pessoa. Nem uma tigresa come seus filhotes, escreveu um. Dá pra ver no rosto que ela é uma cobra, acrescentou outro. Pobre menina, morreu por causa de uma mãe gananciosa, simpatizou um terceiro. Eu deveria estar satisfeita. A mulher que me atormentou, que queria me matar, agora estava recebendo o que merecia, condenada por toda a sociedade. Eu esperei por este dia
o dia em que sua verdadeira face seria arrancada. Mas por alguma razão, meu coração estava vazio e amargo. Percebi que essa vingança não me trouxe alegria. Ela apenas aprofundou a dor da minha família. O que acontecerá com João quando ele ler isso? Ele é um empresário respeitado. Agora, sua honra, a honra de sua família, está sendo pisoteada por usuários anônimos da rede. Como Sérgio olhará nos olhos dos vizinhos e a alma de Isabela encontrará paz quando sua morte se tornou tema de fofocas e entretenimento para a multidão? Desliguei o telefone e o joguei de lado. Fiquei sentada, encolhida no escuro, e chorei novamente. Chorei por Isabela, por João e por mim. Que vitória amarga. O telefone fixo tocou. Assustei-me e atendi. Do outro lado da linha, uma voz trêmula de uma mulher idosa. Era a tia Val, irmã de Sônia, da aldeia. Alô, Aninha. É a tia Val. Sim, olá, tia Val. Meu Deus, minha filha, acabei de ver na televisão e na internet. É verdade que a Sônia fez uma coisa dessas? É verdade que a Isabelinha morreu? A voz de tia Val se quebrava em soluços. Com dificuldade consegui dizer: sim, é verdade, tia. A Isabela morreu. E a mamãe? A mamãe foi presa. Senhor Jesus, por que uma desgraça dessas? Sônia passou a vida inteira indo à igreja e no final tropeçou tanto. Tia Val chorou e depois perguntou: e o funeral da Isabelinha? Vão trazer lá para a aldeia ou será aqui? Provavelmente aqui, tia. O João tá cuidando disso agora. Amanhã, após o velório, levaremos ao crematório. Vou tentar vir para me despedir dela pela última vez. Tudo bem, venha. Pobre menina tão jovem. Desligando o telefone, suspirei pesadamente. Amanhã será um dia longo. O funeral de Isabela não será apenas um funeral. Será o centro das atenções, dos sussurros e das fofocas. Eu precisava reunir minhas forças para suportar tudo isso. Não tenho o direito de desmoronar agora. Preciso ser um apoio para João, a pessoa que mais sofreu nesta tragédia. Na manhã seguinte, o céu sobre São Paulo estava cinzento. Uma garoa fora de estação parecia chorar o destino trágico da jovem. O velório de Isabela acontecia em uma capela. A atmosfera era opressiva, mas o silêncio e os olhares curiosos dos presentes a tornavam ainda mais gélida. O caixão com o corpo de Isabela estava no centro da sala. No retrato, ela sorria amplamente, o que contrastava fortemente com o ambiente sombrio. João estava ao lado do caixão. Seu rosto estava exausto, seus olhos estavam fundos, ele estava todo de preto, com os braços cruzados no peito. Ele se curvava para cada um que se aproximava para se despedir. Sérgio estava ao lado, ele ainda cheirava álcool. Seus olhos vermelhos estavam fixos no retrato da irmã. De vez em quando ele soluçava. Eu, de vestido preto, como a nora mais velha, recebia as condolências e registrava os presentes. Os convidados eram principalmente parceiros de negócios de João, amigos de Isabela e alguns parentes da aldeia. Em todos os rostos havia compaixão misturada com constrangimento. Mal saíam da sala, começavam a sussurrar. Pobre menina, que morte absurda. Dizem que a própria mãe a envenenou. Que horror! Nas famílias ricas, as suas próprias complicações, por causa da herança, estão dispostos a matar uns aos outros. E esta nora, dizem que era o alvo principal. Sorte que sobreviveu. Essas conversas me picavam como agulhas. Tentei manter uma expressão calma, mas por dentro tudo queimava. Eu sabia que eles estavam me olhando como um personagem de uma história sensacionalista que acabaram de ler na internet. Eu não era apenas uma parente, eu era uma testemunha viva, uma sobrevivente. Na hora do almoço, apareceu um grupo de repórteres da imprensa marrom. Com câmeras em punho, eles tentavam invadir a sala para conseguir uma matéria sensacionalista. João, furioso, ordenou à segurança que os expulsasse. Saiam! Deixem minha irmã em paz. Não se atrevam a lucrar com a desgraça alheia, gritava João. Sua voz falhava de raiva. Ele parecia um animal ferido tentando proteger os últimos vestígios da dignidade de sua família. Corri, peguei sua mão, afaguei suas costas para que ele se acalmasse. Acalme-se, não ligue para eles. Precisamos cuidar da Isabela. João virou-se para mim. Seu olhar estava cheio de gratidão e sofrimento. Desculpe, Ana, você não deveria ter que passar por tudo isso. Eu sou sua esposa. Devemos estar juntos na alegria e na tristeza. Não diga isso. Nesse momento, tia Val chegou com outros parentes. Ao ver o caixão, tia Val se jogou sobre ele, chorando e lamentando.
Seu choro de luto tornou a atmosfera ainda mais opressiva. Isabelinha! Isabelinha, para quem você nos deixou? Sua mãe está na prisão, você está aqui deitada, a família está destruída, minha filha. Sérgio não aguentou a cena. Ele, cambaleando, saiu para a rua e acendeu um cigarro, tragando até doer os pulmões. Fui atrás dele para dizer algumas palavras de consolo. Sérgio, não fume tanto. Cuide da sua saúde. Você ainda tem que cuidar da mamãe. Em breve ela será transferida para a colônia penal. Sérgio deu uma tragada profunda, soltou uma nuvem de fumaça. Sua voz estava rouca. Cuidar de quê? Mamãe matou a Isabelinha. Não tenho cara para olhá-la. Eu a odeio, mas também tenho pena dela. Por que minha vida é tão amaldiçoada, Ana? Eu olhava em silêncio para aquele homem rude e desajeitado que agora estava fraco como uma criança. Esta tragédia quebrou todos os homens desta família. Não pense nisso. O que aconteceu, aconteceu. Mamãe cometeu um erro e ela deve ser punida. Mas amor de mãe é amor de mãe. Quando a mamãe estiver na prisão, ainda teremos que visitá-la. Afinal, ela não é mais jovem. Sérgio virou-se para mim. Em seu olhar havia surpresa. Você. Você não odeia a mamãe? Ela queria te matar. Eu sorri tristemente, olhando para as gotas de chuva caindo no asfalto. Odeio. No início, odiava muito, mas quando a vi sendo presa, quando vi a Isabela no caixão, senti mais pena do que ódio. A ganância transformou a mamãe em um monstro, mas ela já pagou um preço muito alto. O fato de eu estar viva é sorte. Quero viver o resto da minha vida com dignidade e não com ódio. Sérgio apagou o cigarro silenciosamente com a sola do sapato. Ele assentiu levemente, um aceno de respeito. Você está certa. Vamos. Precisamos nos despedir da Isabelinha. Voltamos para a sala. A música fúnebre começou a tocar. Amanhã nos despediremos de Isabela pela última vez, e depois nos aguardam longos meses de julgamento e sentença, tanto da lei quanto da nossa própria consciência. 3 dias após o funeral, fui chamada ao departamento de investigação para pegar meu telefone de volta e esclarecer alguns detalhes. O delegado Sokolov me recebeu com uma expressão séria, mas já mais calma. A investigação estava chegando ao fim. Todas as provas eram irrefutáveis. Ana, sente-se. Concluímos a extração de dados dos telefones de Sônia Volkov e Tamara Sampaio. Há uma mensagem importante que queremos lhe mostrar para que você entenda melhor a gravidade da situação. O delegado Sokolov me entregou uma folha A4 com uma captura de tela impressa da conversa no WhatsApp entre mamãe, como Sônia estava salva no telefone dela, e Tamara vizinha, 20 de dezembro, 14h30. Sônia, Tamara, como está o nosso assunto? Tudo certo? Tamara, firme e forte, Sônia. Este veneno eu peguei com gente de confiança da China. Uma gota e vai para o outro mundo sem nem dar um pio. Sônia, ótimo, faça tudo limpo, para que uma dose seja o fim, para que não sofra, senão terei que gastar com o hospital. E se sobreviver, ainda vai me processar. Não se esqueça de injetar uniformemente no bolo. Eu lia cada letra, e um arrepio percorria minha espinha. Essas palavras, cruéis e frias, não poderiam pertencer a uma mãe, a uma avó. Ela não só queria me matar, ela queria que eu morresse rápido e sem complicações, para economizar dinheiro e evitar problemas. Sua calculismo e avareza se manifestaram até mesmo em tirar a vida de outra pessoa. Como você pode ver, esta é uma prova irrefutável de um assassinato premeditado, planejado e organizado. Sônia Volkov será responsabilizada pelo artigo mais rigoroso, disse Sokolov com voz firme. O artigo mais rigoroso é prisão perpétua? Perguntei com a voz trêmula. Dada a gravidade do crime que resultou na morte de uma pessoa, mesmo que por engano, e as circunstâncias agravantes de cometer o crime por motivos torpes, há uma alta probabilidade de prisão perpétua. No entanto, considerando a idade avançada de Sônia Volkov e sua confissão espontânea após a prisão, o tribunal pode atenuar a sentença. Eu assenti, colocando a folha na mesa. Uma sensação pesada oprimiu meu peito. Embora Sônia merecesse punição, a ideia de que minha sogra passaria o resto da vida na prisão me causava dor. E mais uma coisa, continuou Sokolov. Os resultados da autópsia mostraram que a quantidade de veneno no corpo de Isabela Volkov era enorme, 10 vezes a dose letal.
Isso prova que Tamara Sampaio injetou no bolo quase todo o frasco. Se você tivesse comido aquele bolo, não teria a menor chance de sobreviver. Estremeci. A morte passou a um passo de mim. Minha vida foi comprada ao preço da vida de Isabela. Agradeci mentalmente a Deus por minha salvação, mas também pedi desculpas mentalmente a Isabela por ter lá empurrado involuntariamente para a morte. Saindo do departamento de investigação, entrei em uma pequena igreja próxima. Accendi uma vela pela alma de Isabella. Diante do ícone, rezei mentalmente. Isabela, me perdoe. Descanse em paz. Prometo que cuidarei de João e Sérgio em seu lugar. Viverei minha vida com dignidade, por você também. Saí da igreja. O sol da tarde já se punha. As ruas de São Paulo estavam tão barulhentas e cheias de gente como sempre, como se nada tivesse acontecido. A vida continuava. Apenas minha família havia mudado para sempre. Chamei um táxi e fui para casa. João estava me esperando. Precisávamos conversar sobre o futuro. O caso logo seria encaminhado ao tribunal. Tínhamos que nos preparar moralmente para uma nova onda de atenção pública. E mais importante, nos preparar para conversar um com o outro. Conseguiremos superar essa dor e salvar nosso casamento? Ou nos deixaremos ir para nos livrarmos dos fantasmas do passado? A resposta a essa pergunta permanecia em aberto. O julgamento do caso do bolo mortal ocorreu 6 meses após a morte de Isabela, em um dia chuvoso no início do verão. O tribunal estava lotado. Repórteres, cidadãos curiosos e conhecidos de nossa família, eles vieram para ver o final da tragédia, satisfazer sua curiosidade e dar seu veredicto. Sônia e Tamara estavam no banco dos réus. Sônia havia emagrecido, seus cabelos estavam completamente grisalhos, seus olhos vazios. Tamara tremia e chorava, implorando por clemência. Eu e João estávamos sentados no banco dos representantes das vítimas. João segurou minha mão com força durante toda a audiência. Sua mão estava gelada e úmida de suor. Cada vez que o juiz lia os detalhes do caso, João estremecia e abaixava a cabeça, como se tentasse se esconder da verdade cruel. Sérgio estava sentado ao lado, seus olhos vermelhos. Ele segurava um retrato de Isabela. Ele parou de beber há alguns meses, parecia sóbrio e mais maduro. A tragédia familiar o forçou a amadurecer, a se tornar um pilar para sua esposa e filhos. Quando a mãe e a irmã se foram, após intensos debates, o tribunal proferiu a sentença. Sônia Volkov, prisão perpétua por assassinato. Tamara Sampaio, 20 anos de prisão por cumplicidade em assassinato. Quando o juiz anunciou a sentença, Sônia desabou no chão. Ela gritava os nomes de João, Sérgio, Isabela. Seu grito de partir o coração ecoou pelo tribunal, fazendo todos estremecerem. Foi um grito de remorso tardio, um grito de desespero ao perceber que passaria o resto da vida dentro das 4 paredes de uma prisão fria. Eu observei enquanto levavam Sônia, e desta vez não senti nem prazer nem pena. Senti apenas alívio. A justiça foi feita. A dívida de sangue foi paga. O julgamento terminou. A multidão começou a se dispersar. Eu e João saímos para o pátio do tribunal. A chuva havia parado. O ar estava fresco e agradável. Ana, João se virou para mim. Seu olhar estava cansado, mas cheio de amor. Perdoe-me por tudo, pensei muito. Se você quiser se divorciar para começar uma nova vida tranquila, eu concordo. Não quero que você viva a vida inteira com este pesadelo, com as memórias da minha mãe, da minha família. Olhei para João, para o homem que eu amava e escolhi como marido. Ele sofreu demais. Ele perdeu a mãe, a irmã. Sua reputação foi abalada. Se eu o deixasse agora, ele desmoronaria completamente. Sorri e apertei sua mão com força. O que você está dizendo? Eu já disse. Marido e mulher devem estar juntos, na alegria e na tristeza. O passado ficou no passado. Os culpados foram punidos. Estamos vivos e devemos seguir em frente. Viver também pela Isabela. Eu não vou a lugar nenhum. Vou ficar com você e juntos começaremos tudo de novo. João me abraçou com força. Suas lágrimas molharam meu ombro. Obrigado, Ana. Obrigado por não me abandonar. Ficamos abraçados no meio do grande pátio do tribunal. Ao longe, Sérgio estava de pé e nos observava. Ele assentiu levemente e se virou para ir embora. Sua figura era solitária, mas mais firme do que antes. Eu sabia que muitas dificuldades nos esperavam. As cicatrizes em nossas almas nunca desapareceriam completamente. Mas eu acreditava que, com amor e perdão, superaríamos tudo. A tempestade passou
E embora as árvores estivessem quebradas, novos brotos ainda cresceriam nas ruínas. A vida sempre dá esperança, se as pessoas souberem amar e perdoar. Um mês após o fatídico julgamento, João e eu decidimos visitar minha sogra na colônia penal em Tremembé. Durante a longa viagem de São Paulo, um silêncio opressor reinava no carro. João estava concentrado na estrada. Seu olhar estava fixo à frente, mas eu sabia que seus pensamentos estavam longe. Encontrar a mãe nessas circunstâncias é algo que não se deseja a nenhum filho. Chegamos quando o sol já estava alto. Após uma revista rigorosa, entramos na sala de visitas. Um local simples, com fileiras de mesas, separadas por uma divisória de vidro. O barulho de conversas misturado com o choro de parentes criava uma atmosfera caótica e triste. Depois de algum tempo, um guarda trouxe Sônia. Ela usava um uniforme de presidiária muito mais magra. Seus cabelos negros, antes bem cuidados, agora estavam metade grisalhos e curtos. Ela andava devagar. Seus olhos vazios procuravam alguém na multidão. Quando seu olhar encontrou o de João, ela parou. Seus ombros tremeram levemente. João pegou o fone do telefone. Sua mão tremia. Sônia pegou o fone do outro lado. Suas mãos enrugadas se agarraram ao plástico duro. Mãe, como você está? A voz de João soou através do vidro, abafada e quente. Sônia começou a chorar. As lágrimas corriam por suas bochechas encovadas. Eu estou bem. Como vocês estão? E o Sérgio? Eu e o Sérgio estamos bem. Não se preocupe. Como está a comida aqui? Normal? Precisa de alguma coisa? Eu mando. Sônia balançou a cabeça, enxugando as lágrimas. Não preciso de nada. Só aqui eu entendi como estava errada, meu filho. Todas as noites eu sonho com Isabelinha. Ela vem e me repreende. Diz: como sou cruel. Por que a matei? Dói tanto, João. Eu estava sentada ao lado de João e observava em silêncio. A pena cresceu em minha alma. A mulher autoritária e calculista se transformou em uma velha infeliz, atormentada pela consciência e pela saudade da filha. A punição mais terrível para ela não foi a prisão perpétua, mas o pesadelo da morte da filha mais nova. João me passou o fone. Hesitei um pouco e depois o peguei. Olá, mamãe. É a Ana. Sônia levantou os olhos para mim. Em seu olhar não havia mais ódio, como antes. Apenas vergonha e súplica. Aninha, me perdoe. 1000 vezes me perdoe. Eu estava errada. Você pode me perdoar? Respirei fundo, contendo as emoções que surgiam. Eu não guardo mais rancor de você. Cuide da sua saúde. Tente se comportar bem. Talvez a pena seja reduzida. O que passou, passou. Não se atormente. A Isabelinha também não gostaria de te ver tão infeliz. Sônia sentiu. As lágrimas correram ainda mais fortes. Obrigada, minha filha. Você é tão boa e eu, cega, não vi seu bom coração. Cuide do João, por favor. Eu confio a você. A visita foi curta, mas desatou um nó na alma de cada um de nós. Quando o guarda sinalizou que o tempo havia acabado, Sônia, com pesar, desligou o fone e pressionou a palma da mão no vidro. João e eu fizemos o mesmo. 3 palmas, tocando-se através do vidro frio. Mas o calor do parentesco parecia ter sido transmitido de qualquer maneira. No caminho de volta, João pegou minha mão e sorriu aliviado. Obrigado por ter vindo comigo. Sinto-me muito mais leve. Eu também. Agora, só precisamos seguir em frente. A vida aos poucos voltava ao normal. Voltei ao meu negócio online e João estava ocupado com novos projetos. Apesar da correria, todos os fins de semana visitávamos a família de Sérgio e arrumávamos o antigo apartamento de Isabela. Um dia, arrumando a estante de livros de Isabela, encontrei por acaso um caderno com capa de couro rosa em um canto. Por curiosidade, abri. Era o diário de Isabela. Nas páginas, escritas com uma caligrafia apressada, mas caprichada, estavam seus pensamentos e sentimentos. Folheei as páginas e, com surpresa, li as anotações sobre mim. Hoje, a mamãe elogiou a Ana de novo, mesmo que com ironia, mas senti tanta inveja. A Ana é realmente ótima, sabe fazer tudo e ainda ganha dinheiro e eu não consigo fazer nada, só vivo às custas do João e da mamãe. Eu odeio a Ana por ela ser tão perfeita, perto dela me sinto tão inútil. Hoje é meu aniversário. Não sei se a Ana vai se lembrar, provavelmente ela me odeia porque eu vivo falando mal dela, mas na verdade eu quero ser como ela, ser independente, para que me respeitem. Quem dera eu pudesse conversar com ela normalmente uma vez.
As lágrimas caíam nas páginas do diário. Acontece que por trás da máscara de uma garota mimada e preguiçosa escondia-se uma alma insegura e solitária. Sua inveja era apenas uma armadura, escondendo um complexo de inferioridade. Ela me admirava. Queria ser como eu, mas não sabia como demonstrar. Chamei João e mostrei-lhe o diário. Ao ler, ele corou. Ele apertou o caderno contra o peito, como se abraçasse sua irmã mais nova. Meu Deus, Isabela, como você era boba. Ninguém te criticava. No diário encontramos uma folha dobrada em 4. Era uma lista de coisas que Isabela queria fazer antes dos 25 anos. 1. Aprender a fazer bolos, para fazer um bolo para a mãe e o irmão. 2. Viajar para o Rio de Janeiro sozinha. 3. Pedir desculpas a Ana e convidá-la para fazer compras. 4. Encontrar um trabalho de meio período para não pedir dinheiro a João. Ao ler o terceiro item, comecei a chorar. Isabela ia fazer as pazes comigo. Ela queria mudar, mas o destino cruel a privou dessa chance. E, por ironia do destino, ela morreu. Do mesmo bolo que nunca teve tempo de aprender a fazer. João apertou minha mão com força. Sua voz estava embargada. Temos que fazer isso pela Isabela. Quero que minha irmã seja feliz no céu. Eu assenti. Na semana seguinte, João, Sérgio e eu tiramos alguns dias de folga e fomos para o Rio de Janeiro. Levamos um retrato de Isabela, mostramos a ela o Cristo Redentor, passeamos pela orla de Copacabana. De pé na Baía de Guanabara, sussurrei ao vento. Isabela, aqui estou eu, te trouxe para passear. Viu? O rio é muito bonito. Desculpe por nunca termos ido às compras juntas, mas prometo, na próxima vida, com certeza seremos boas irmãs. Esta viagem nos aproximou como nunca. Percebemos que o maior legado que Isabela deixou não foi a dor, mas uma lição sobre a importância de valorizar e amar nossos entes queridos enquanto eles estão por perto. Sérgio mudou radicalmente após a tragédia familiar. Ele parou completamente de beber, se barbeou, cortou o cabelo e começou a procurar trabalho. Com a ajuda de João, ele conseguiu um emprego como gerente de armazém em uma empresa de logística. O trabalho era pesado, o salário não era alto, mas Sérgio trabalhava com afinco e responsabilidade. Uma noite, Sérgio nos convidou, a mim e a João, para jantar. O pequeno apartamento deles na Muca agora estava limpo e aconchegante sua esposa se ocupava na cozinha. Seu sorriso radiante dizia que a felicidade havia retornado à sua pequena família. Durante o jantar, Sérgio levantou um copo de suco em vez da cerveja habitual. Sua voz tremia de emoção. Obrigado a vocês dois. Se não fosse por esta desgraça, eu provavelmente teria continuado um bêbado, vivendo às custas da minha esposa e mãe. A morte da Isabela e o que aconteceu com a mamãe me fizeram acordar. Tenho que viver com dignidade, para ser um exemplo para meus filhos e para redimir a culpa perante minha mãe e minha irmã. João deu um tapinha no ombro do irmão. O que você está dizendo, Sérgio? Somos família. Ajudar um ao outro é natural. Eu e a Ana estamos muito felizes por você ter se endireitado. A mamãe na colônia, ao saber disso, também ficará tranquila. Olhei para Sérgio e vi em seus olhos determinação e maturidade. Ele não era mais aquele concunhado rude e desajeitado. Ele aprendeu a cuidar, a amar sua esposa e filhos. Talvez este tenha sido o maior consolo depois de todas as perdas. A empresa de João também superou gradualmente a crise midiática. Com sua sinceridade e trabalho árduo, João reconquistou a confiança de parceiros e clientes. Ele mergulhou de cabeça no trabalho não apenas por dinheiro, mas também para provar seu valor e limpar a sujeira imerecida. Eu estava ao seu lado, apoiando-o em tudo. Tornamo-nos uma ótima equipe, tanto nos negócios quanto na vida. No primeiro aniversário da morte de Isabela, toda a nossa família se reuniu novamente. Tia Val veio da aldeia com uma cesta de maçãs caseiras. Preparamos um almoço simples, mas aconchegante em sua memória. Sérgio acendeu uma vela e sussurrou. Isabelinha, seu irmão mais velho agora está bem. Não bebo mais, trabalho, compro presentes para os sobrinhos. Você aí no céu, nos proteja, a mim, ao João, a Ana. Olhando para o retrato sorridente de Isabela através da fumaça do incenso, senti uma leveza na alma. A dor diminuiu. Restaram apenas as boas lembranças. Aprendemos a aceitar e a seguir em frente. 2 anos depois, São Paulo recebia uma primavera vibrante. As ruas estavam festivamente decoradas para o ano novo.
Eu estava na varanda do nosso apartamento, acariciando suavemente minha barriga de 6 meses. Sim, uma pequena vida crescia dentro de mim, o fruto do nosso amor com João, que passou por todas as tempestades. João veio por trás, abraçou minha cintura e apoiou o queixo no meu ombro. O que vocês estão fazendo aqui, meus amores? Mostrando a cidade ao nosso filho. Ele chuta muito. Acho que ele gosta da atmosfera de Ano Novo. João riu e colocou a mão na minha barriga, sentindo os chutes do filho. Nosso filho é um sapeca. Provavelmente será tão levado quanto a tia Isabela. Ao mencionar Isabela, João ficou um pouco triste, mas já sem a tragédia de antes. A propósito, ontem chegou uma carta da mamãe, disse eu baixinho. O que ela escreve? Diz que foi elogiada por bom comportamento. Ela participa de atividades artísticas amadoras. E também tricotou os sapatinhos para o neto. Enviou junto com a carta. Entreguei a João os minúsculos sapatinhos azuis. Ele os pegou, examinando cada ponto desajeitado, mas cheio de amor. Sônia, que uma vez me odiou, agora esperava ansiosamente para conhecer o neto. Na carta, ela escreveu que contava os dias para sua libertação. Embora esse dia ainda estivesse muito longe, a esperança de segurar o neto nos braços lhe dava forças para continuar vivendo. A mamãe mudou muito, não é? Disse eu. Sim, uma pessoa só começa a valorizar o que tinha quando perde tudo. Mamãe pagou um preço alto por esta lição, mas acredito que o bem nela ainda existe. E agora está despertando. João me virou para ele e olhou em meus olhos. Obrigado, Ana. Obrigado por trazer luz à minha vida, à minha família. Sem você, eu teria desmoronado há muito tempo. Sorri feliz e na ponta dos pés o beijei suavemente. Somos uma família. E a família nunca abandona um ao outro. A campainha tocou. Era a família de Sérgio com os sobrinhos para desejar um feliz ano novo. A casa se encheu de risadas alegres. Olhei para João, para Sérgio, que segurava seu filho nos braços, para os sorrisos radiantes ao redor. O passado sombrio recuou, dando lugar a um futuro brilhante. Eu sabia que ainda haveria muitas provações pela frente, mas passamos pela tempestade. Conhecemos a amargura e a doçura, para entender que a felicidade não é um destino, mas um caminho que percorremos de mãos dadas através de todos os altos e baixos. E o mais importante, o perdão e o amor são um remédio que cura todas as feridas e nos tira do túnel mais escuro. Olhei para a cidade barulhenta, respirei fundo o ar fresco da primavera. O ano novo estava chegando, trazendo consigo esperança e novos e melhores começos.